Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Que dia especial, dia de Natal. Meu nome é Gustavo Segre e agradeço pela tua companhia no dia de hoje, dia 25 de dezembro, dia de Natal. O Faroeste Brasileira de hoje traz mais uma seleção de momentos que definiram o nosso ano. Relembre com a gente esses momentos que deram o que falar em 2025. O ministro Luiz Roberto Barroso, que estava na corte há 12 anos, anunciou a antecipação de sua aposentadoria durante a sessão plenária de ontem. A saída estava prevista apenas para 2033, quando Barroso completará 75 anos. Ele comunicou a decisão aos demais ministros ao final da sessão no plenário. Ele elogiou os colegas e foi aplaudido enquanto leu seu discurso. O ministro estava bastante emocionado. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências. Ao apresentar meu pedido de aposentadoria, presidente, após mais de 40 anos de serviço público, transmito a Vossa Excelência e a todos os colegas a expressão do meu afeto profundo e sincero, com os melhores votos de sucesso continuado e boas realizações. Assim, amém. Muito obrigado. Com a saída de Barroso, cabe ao presidente Lula indicar um novo ministro para a Suprema Corte. Alguns dos nomes mais fortes para ocupar a cadeira são o advogado-geral da União, Jorge Messias, ou Bessias, como chamou a Dilma, seguido de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, o ministro do TCU, Bruno Dantas, que o Lula se referiu a ele como um grande e um bom companheiro, e o Vinícius Carvalho, que é controlador geral da União. Está na tela para audiência aí a foto dos respectivos rapazes. Luiz Arthur Nogueira, olha só. Bom, tá aí para vocês então, imagem na tela. Luiz Arthur Nogueira, vamos lá, por partes. Primeira saída do Barroso. Barroso estava bastante emocionado, embargado, chorou, teve que fazer pausas para tomar água, aplaudido de pé, deixando aí o caso. Depois ele deu declaração aos jornalistas dizendo que o fato dele ter perdido o visto americano não tinha relação com essa aposentadoria precoce, que realmente não tinha nenhuma relação à influência, mas não é isso que está sendo o debate dentro da esfera política. Vamos lá, Geise. Luiz Roberto Barroso. Para quem não se lembra, antes de ser ministro do Supremo, ele era advogado do Cesare Battisti, aquele terrorista que foi protegido pelo Lula, que não deixou ser extraditado para a Itália. Era advogado dele. Ok, advogado tem que trabalhar, tem que ter cliente, tem que defender o seu cliente, até aí tudo bem. Aí virou ministro e teve realmente atuações muito ruins ao longo dessa sua trajetória lá. Em 2018, vamos lembrar que ele teve um embate, pois acho que ele mudou de opinião com o Gilmar Mendes, em que ele disse: "Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Muito bom esse debate, inclusive. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal." E ontem saiu elogiando o Gilmar Mendes. Então, eu acredito em qual Barroso? No de 2018 ou no de ontem? Mas em novembro de 2022, teve a famosa frase lá em Nova York, em que ele disse: "Perdeu Mané, não a mola." Depois, em junho de 2023, num congresso da UNE, ele de fato escancarou a sua militância e disse: "Nós derrotamos o bolsonarismo." E depois, na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele de fato, na minha opinião, foi o pior presidente da história do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ser lembrado pelo inquérito do fim do mundo, por censura contra jornalistas, inclusive contra a Revista Oeste. Ele vai ser lembrado por prisões arbitrárias que ele deixou Alexandre de Moraes protagonizar. Ele vai ser lembrado por prisões de deputados que tinham imunidade parlamentar e ele, como presidente supremo, nada fez para barrar. Ele vai ser lembrado por inúmeras nulidades, ou seja, não vai deixar saudades nenhuma. Aliás, com todo respeito, não vai deixar saudades dentro do Supremo Tribunal Federal e nem nas cantarolias que ele fazia, né? Eu adorava cantar no fim de semana, também não vai deixar saudade nenhuma. Agora, Geise, eu
Não posso afirmar, mas a minha intuição indica que ele está tentando sair antes que a Magnitsky pegue ele. Porque ele já perdeu o visto, a gente sabe que ele gosta muito de ir para os Estados Unidos, aliás, ele estudou lá nos Estados Unidos, ele sentiu muito a perda do visto, viu o colega dele, o Alexandre de Moraes, sofrer com a Magnitsky, a esposa dele também, e estava claro que ele, né, na presidência do Supremo, era o próximo. Agora ele deixou de ser o presidente do Supremo, ele deve ter pensado na família, no filho que tem negócios, no patrimônio dele, falou, quer saber de uma coisa? Eu vou picar a mula antes que o pior aconteça. E está saindo agora, moderando o discurso. Lamento informar, é tarde demais. Doutor Berbigier, é importante esse ponto da Magnitsky, porque pode ser de fato, aí pegando um gancho na fala do Luiz Arthur Nogueira, uma tentativa de se livrar de mais sanções, mas vale trazer aqui para nossa audiência o caso do Alexandre Padilha, que era ministro da Dilma e que ainda assim perdeu o visto em decorrência do programa Mais Médicos, que na prática financiava o regime cubano. Então, ainda que seja uma estratégia do ministro Luiz Roberto Barroso, há grandes possibilidades de não funcionar, porque não diz respeito ao tempo vigente, vamos dizer assim, né? Quero te ouvir, então, a respeito disso e a respeito também desses novos nomes, né? A gente sabe que o Pacheco estava tentando mesmo a cadeira do STF, não à toa sentou aí por 2 anos em cima dos processos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que falou-se muito do peso da toga, né? Que o Barroso teria saído em virtude do peso da toga. Isso é a consequência das posições políticas, né? Se há 20, 30 anos atrás qualquer pessoa estivesse sentada ao lado do ministro Supremo num restaurante, nem saberia quem era, porque os ministros Supremos não davam declarações, não assumiam posições políticas, e o Barroso resolveu se tornar um agente político, e a consequência é ter quem concorda e quem discorda, que é a grande parte da população brasileira. Ele falou em pressão da família, pode ser em virtude da lei Magnitsky, em virtude dos filhos terem, o filho ter negócio, os filhos terem envolvimento com os Estados Unidos, mas também ele falou em 40 anos de serviço público. Na verdade, o Barroso ficou os 12 no Supremo e o resto ele foi um advogado muito bem sucedido. Então, acho que advogar para o Cesare Battisti não é considerado serviço público. E eu acredito que o Barroso vai voltar a advogar, né? Ele tem muitas possibilidades, deve ganhar muito dinheiro, e é uma maneira de distensionar essa relação política, todo esse atrito que se gerou. Em 2026 deve se acirrar ainda com o ano eleitoral. Então acredito que a ideia foi essa. E, infelizmente, nós vemos aí o jogo político para a indicação do novo ministro, o Pacheco apoiado pelo Alcolumbre e pelo próprio Alexandre de Moraes, e o Messias como do círculo próximo do Lula, que dizem que o perfil do Lula é nomear as suas pessoas de confiança, como aí o Zanin e o Flávio Dino, né? Então, qualquer um dos dois é péssimo para o Supremo Tribunal Federal. Então, não dá nem para dizer que um seria melhor que o outro. Então vamos ver, vamos aguardar os desdobramentos, mas infelizmente vamos ter mais um ministro aí envolvido com a esquerda, comprometido com os desmandos desse governo. Em um país onde a segurança é um desafio diário, a escolha de quem protege você e sua família não pode ser feita por acaso. Eu sei disso. Foram anos de experiência, pesquisa e convivência até encontrar uma empresa que unisse tecnologia, qualidade e confiança verdadeira. A 1021 Blindagens não é apenas uma empresa de blindagens. É uma equipe que entende o valor da vida, o peso da responsabilidade e a importância da confiança construída ao longo do tempo. Hoje, depois de anos de relacionamento, posso dizer com tranquilidade: a 1021 Blindagens me ofereceu muito mais do que proteção. Me deu amizade, respeito e segurança. Hoje não tenho fornecedor. Tenho uma empresa amiga na qual posso confiar a segurança da minha família. Na 1021 Blindagens, eu confio literalmente a minha vida e sei que estou em boas mãos. E para falar com os meus amigos da 1021 Blindagens, aponte a câmera para o QR Code que está na tela. Luiz Roberto Barroso chorando, Bianca, agradecendo ali os colegas emocionadíssimos. Ele deixou também claro que fez parte do momento histórico do nosso país, se referindo ao julgamento da suposta trama golpista envolvendo Jair Bolsonaro. É uma tragédia e de olhar, de verdade, eu chego a ficar assim, sabe, um tanto quanto enojada, porque é tão bizarro e é tão discrepante. Dentro das falas, inclusive, dele, ele fala ali, ele agradece a Dilma, que o colocou no cargo. Então, ele também se posiciona assim como um mártir,
O pior é perceber que tem gente que realmente acredita que ele foi o defensor, que ele foi aquele guardião das urnas. Tem muitos que chamam ele de guardião das urnas. E quando ele chora, quando ele se emociona, eu me pergunto por que ele não chora pelas vítimas, pelos presos políticos. Ele não chorou pelo Clezão. Ele não chorou pela Débora. Ele não chorou pelo afastamento, né, da mãe a seus 2 filhos pequenos, aquelas senhoras ali presas. Isso não o comove porque ele parece ser tão sensível, gente. Ele parece ser um cara tão humano, não é? Você vê o cara não para de chorar. Tudo que a gente vê dele tá meio com essa cara de choro ultimamente. Ele chorou no Roda Viva, lembra disso também? Que no Roda Viva ele também chorou? Ele tava com a voz embargada ali, né? Exato. Literalmente ali uma cena que você fala, gente, que ser humano, que coisa linda. Eu não sei, se ele não tem ainda uma... Porque ele falou, né? Eu não tenho nada, não tenho plano. Cara, vai ser ator, porque você é um excelente ator. Você é um excelente ator, pelo menos chorar você sabe. Não dá essa ideia, porque ele já canta, Bianca. Pra ele resolver atuar não custa absolutamente nada. E ele nada. ainda fala assim, superei com muita discrição. Que discrição é essa que a gente não viu? Superei tanto as dificuldades com discrição. Que discrição, já que ele não para, toda hora tá dando entrevista, toda hora ele tá cantando, toda hora ele tá sendo ali alvo dos holofotes, toda hora ele tá no palco, toda hora ele tá com o microfone, dando opiniões políticas. Não tá falando de lei. Eles usam ali como um temperinho, às vezes, para dar o tom da narrativa. O povo não conhece mesmo, então joga qualquer coisa aí. Quantas vezes o Papi também não vinha assim falar, peraí, a lei não é assim não, né? Quantas vezes o doutor Marcília fala assim, a lei não é assim não. E os advogados, doutor Eduardo, enfim, são pessoas que estão vendo que o cara não está realmente sendo o que ele diz que está sendo. E essa discrepância passa batido para a maioria, é isso que nos choca. Até falou, né, Geise, você falou dos próximos. Qual deles que realmente é juiz? Nenhum, né? São todos envolvidos na política, todos de esquerda e todos ex-políticos, pelo menos a maioria ex-políticos ou políticos. Então, gente, tá fogo o negócio. Marcília, você tá com medo, então, dele se tornar agora... Anunciou a aposentadoria no mesmo dia do anúncio do The Voice, exato, da estreia The Voice. Você ficou com medo, então, de virarem a cadeira pro Luiz Roberto Barroso? Com medo, até assistiu no dia o The Voice, ficou com medo de aparecer o Barroso. Falei, meu Deus do céu, e agora? Se aparecer o Barroso cantando... É nessa que o meu barco se perdeu, porque ele só canta essa música. Ele gosta de aquarela também, de cantar aquarela do Brasil. As 2 músicas que ele tem um repertório muito vasto também, né? Não apenas jurídico, mas também musical. E eu fiquei com medo, mas graças a Deus não é isso, não vai ser esse o futuro dele. Eu estava vendo a fala dos colegas, algumas coisas que eu queria até pontuar. Sobre a descrição, né, que ele saiu com descrição, talvez ele tenha errado só ler a letra, talvez seja descrição, ele saiu descrevendo a vida inteira dele, por isso que ele falava tanto. Eu acho que uma outra coisa que ele falou, que também aqui muito bem lembrou a Bianca, é que ele disse que a Dilma o nomeou sem pedir nada para ele. Né? Mas é claro que não pediu nada. Você não precisa, se o Palmeiras nomear um palmeirense, não precisa pedir nada, não é? Vamos lembrar que o Barroso, algumas semanas atrás, na Folha de São Paulo, disse que com muita dor no coração votou pela prisão do Lula à época. Então, se ele tem muita dor no coração, parece que está claro o time dele. Queria também me lembrar aqui que o Arthur falou uma das frases do Barroso, mas esqueceu de uma que passa muito batido, mas vamos nos lembrar. Ele chegou a dizer em 2017 que o Joaquim Barbosa era um negro de primeira linha. Olha aí. Né? Olha só que frase também boa para a gente guardar. A minha leitura sobre esse fato é que muito provavelmente quem vai dessa turma toda, porque faltou só a gente lembrar que tem algumas mulheres também pleiteadas, né? Porque a possibilidade do Lula fazer um gesto para a militância feminista, e uma das mulheres cotadas é a Maria Elizabeth Rocha, que gosta de se dizer presidenta do Superior Tribunal Militar. Mas provavelmente vai mesmo
o Messias na minha leitura, porque o Messias é um guerrilheiro, né, do petismo. Ele tem feito da AGU um campo de batalha. Saiu da União e foi pro governo, uma exato. AGG ou Exato. uma AGJ, porque às vezes é da Janja, uma AGL, porque às vezes é do Lula, e às vezes exato. uma AGM, porque é do Moraes. Exato. Mas sem dúvida sempre em torno de funcionar como escritório da advocacia do governo. Quero ouvir agora, doutor, a respeito desses nomes que estão sendo cogitados para sentar aí na cadeira do STF. Seria mais uma indicação do Lula. Vale lembrar ainda que na primeira turma está Alexandre de Moraes, está o Zanin, ex-advogado do Lula, está o Flávio Dino, enfim, né? Está ali a companheirada, a turma toda no STF. Os nomes cogitados são o Jorge Messias, que já acionou inclusive escritórios americanos para tentar reverter as questões todas das sanções americanas. Rodrigo Pacheco sentou aí por 2 anos em cima do processo do Alexandre de Moraes, inclusive, né, coitado dos mineiros, a opção era Pacheco ou Dilma, realmente a escolha de Sofia. E ainda tem o Bruno Dantas, companheiro, e outro companheiro que é o Vinícius Carvalho, que estão ali na parte de controladoria e de finanças, né? Tem a questão da União, dos cofres da União todas, que também é aparelhado com petista. Ou seja, estamos meio que num mato sem cachorro. Há aí a possibilidade, há uma preferência, o debate dentro do STF de que a preferência seria o Jorge Messias. Eu concordo com o Marcília que pelo que o Lula demonstrou até agora, ele privilegia a companheirada. E o Messias realmente já mostrou que é um fiel aliado, escudeiro do petismo, tanto que se prestou a ser, naquele episódio do Messias, até um moleque de recados, né, de levar para o Lula um ofício empossando como ministro da Casa Civil para evitar a prisão na época da Lava Jato. Então, acredito que o Messias realmente seja favorito, apesar de que o Pacheco tem 2 aliados muito fortes, né, que são o Davi Alcolumbre e o próprio Alexandre de Moraes. Né? Então, o que nós notamos? O notório saber jurídico e reputação ilibada não importam mais, importa o interesse do governo e o padrinho político de quem indica. Então, realmente são 2 nomes muito ruins, que eu acredito que os outros 2 também, mas esses são os que têm mais chance, e acredito que não devemos ter muita novidade, e o Messias deve ser o próximo ministro do Supremo. Luiz Arthur Nogueira, isso nos faz pensar mais uma vez no cenário do nosso Senado, né? O Senado que sempre deixa aí essas trolhas todas passar para ser ministro do STF, porque passa ali por aquele momento de sabatina, tem então essas possibilidades. Mais uma vez o Senado vai ser protagonista, chance do Senado mudar o cenário, hein? Pois é, Geise, essa aposentadoria antecipada do Barroso vai colocar no colo do Lula a chance de indicar mais um ministro do Supremo. Mas ele vai apenas indicar o nome, porque se a gente tivesse um Senado sério, o Senado iria sabatinar e eventualmente vetar o nome indicado pelo presidente Lula. O problema é que a gente sabe que não tem sido assim nas últimas indicações. O nome indicado sempre passa, a sabatina, ela é, na verdade, uma série de perguntas, de perfumarias que não levam nada a lugar nenhum e, portanto, o Senado não cumpre o papel dele, que seria de fato ver se a pessoa tem condições de assumir de forma isenta o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi mencionado aqui o nome do Rodrigo Pacheco, né, que foi presidente do Senado aí no último mandato, que ficou aí engavetando um monte de pedidos de processo de impeachment. E eu diria que a informação é que o próprio ministro Gilmar Mendes também dá aval ao nome dele, o que aumenta a chance dele ser indicado. Embora o PT, a gente sabe, gostaria que o Messias ou o Bessias fosse o escolhido. Vamos aguardar aí os próximos passos. Os 2 nomes, para mim, são nomes ruins, mas, sinceramente, é quase que uma escolha de Sofia. Eu diria que entre o Pacheco e o Messias, eu ainda vou preferir, olha só, o Pacheco. O Pacheco tá menos... O Pacheco, ele sempre passa por isso, né? Dilma ou Pacheco? Exato. Pô, por exclusão, né? Exato. De novo agora, né? Messias ou Pacheco? Pô, Pacheco. Bianca, quero te ouvir, então, a respeito aí desses nomes pro STF. Maravilhoso. Só que não, porque é um pavor total, é o que a gente sente com esses nomes, porque não tem qualquer alinhamento com a verdade, com a justiça. Eles não falam de leis, até esse Messias, né? Ele tem toda essa história com Dilma, Lula, é o homem do papel, e também diversas declarações aí do quanto ele é combatente e contra as fake news, contra a desinformação, contra
todos os atos antidemocráticos, eu estou fazendo aspas aqui para quem só está ouvindo e de repente não está sabendo que eu estou fazendo aspas com a minha mão, né? Estou fazendo assim com os dedos, aspas, porque são aspas aqui. É essa democracia que eles batizaram de democracia, mas que vai tudo que eles fazem é contra exatamente a democracia. Então a gente certamente está num cenário tenebroso, não tem qualquer critério a não ser ser alguém ali obediente ao sistema, alinhado com o sistema, e já vimos também pelo que aconteceu com o Fux, né, que foi colocado ali de escanteio. Qualquer outro nome não tem sequer chance, porque tem que estar alinhado ideologicamente. Então, qual é a perspectiva? A perspectiva é perceber que a gente realmente está lascado. Só uma curiosidade, complementando o que o Luiz Arthur falou, até hoje o Supremo só recusou, o Senado só recusou 5 indicações para o STF, todas do governo Floriano Peixoto, em 1894. Então, sim, há mais de um século aí sem recusar nenhuma nomeação. Quer dizer, a análise do Senado é pro forma, né? Quem o Lula indicar certamente vai ser aceito, né? Mas o Pacheco tem mais chance, justamente pela entrada que ele tem ali no Congresso. De fato, ele tem mais chance. Mas a gente sabe que os ministros colocam todo mundo ali, infelizmente, pelo menos esse Congresso está aí no bolso. Eu acho que é o melhor nome para todos nós, isso eu acho que vou até dizer algo que todos concordam, é que a gente fique sem ministro. A melhor coisa é deixar com 10, deixa com 10, e se for outro embora, fica com 9, até a gente chegar... Até a gente conseguir trazer juízes de verdade, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou por trazermos algum, ou por tirarmos os que lá não deveriam estar. E o Messias, ele também é advogado até da Janja, né? Já teve umas atuações ali em defesa da Janja. Na AGU. Que não tem qualquer cargo político, não deveria, né? Exato. O TCU, ele quando foi investigar, por exemplo, as viagens da Janja, concluiu que não havia nenhum gasto fora do normal, enfim, que estava tudo certo, o jogo seguiu normalmente, o Bruno Dantas pode provavelmente... Confiar. Exatamente. Para quem está na controladoria, é um bom cargo para ser ministro, porque tudo que os ministros fazem é controlar essa vida, né? Então, talvez seja uma boa escola. Conheça a Golden Brasil e valorize seu capital com ouro e diamantes. O mercado financeiro tradicional tem deixado muitos investidores frustrados. Bolsas em queda, fundos que não entregam retorno, instabilidade preocupante. Mas um setor não para de crescer, o mercado de minérios e pedras preciosas. Enquanto o mundo enfrenta crises e inflação, esse mercado segue firme, se valorizando e protegendo o capital de quem investe nele. É nesse cenário que se destaca a Golden Brasil. Fundada em 2019, a empresa já ajudou centenas de pessoas a lucrar de forma consistente. Não é promessa, é garantia imediata em ativos reais. Ouro, diamantes e outros minérios de alto valor. Você pode ter valorização pré-fixada do seu capital chegando a até 50% ao ano. Resultados que fazem a diferença na vida do cliente. Acesse goldenbrasil.com.br ou ligue 0800 606 6048. O presidente Lula decidiu indicar o atual ministro da Advocacia Geral da União, AGU, Jorge Messias, o menino dos recados, aquele que levava a cartinha para que o Lula não fosse preso e que indicou a Dilma Rousseff dizendo: estou te mandando o Messias com a nomeação para você não ser preso. Não falou dessa forma, mas era o objetivo. Isso é uma nomeação para o STF. A informação foi confirmada ao portal Metrópolis, pelo menos de 5 auxiliares e aliados do petista. Messias, conhecido como Messias, será indicado para a vaga de ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente da corte aos 67 anos de idade. O magistrado poderia ter continuado no STF até os 75. E aí? Que livramento, né? Eu não sei, porque eles não vão se livrar da Magnitsky pelo fato de ir embora agora, nem vão recuperar os vistos também. Não vão. Mas eu tenho a minha opinião e abro a pergunta para vocês fazerem as suas apreciações de que é um projeto muito maior do que a gente está imaginando. Porque o Barroso não precisava se aposentar, nem sequer ia ser aposentado no próximo governo, ia ser no outro, depois de 2030. Adianta, vai o Messias.
eu não conheço a estrutura de conteúdo jurídico do Messias. Mas uma mulher não, por que não? E aí vem a outra. Gilmar Mendes e Carmen Lúcia poderiam também antecipar as suas aposentadorias. E aí viramos um STF inviolável para qualquer falcatrua do PT. Ô Segré, olha, o que acontece é o seguinte, bom, o Barroso, a minha leitura é a seguinte, o Barroso ele pede a aposentadoria antecipada porque ele não estava mais aguentando o tranco. Né? O STF hoje não é um trabalho de juiz que é feito, é um trabalho de combater a Constituição. Eles estão ali para combater a Constituição, contra a Constituição e, portanto, contra o povo, contra o cidadão, contra os direitos que nós temos ali previstos na Constituição. E esse é um trabalho árduo. O STF hoje, o trabalho dele é o de governar a nação a partir desse combate à Constituição, com mão de ferro. É disso que se trata. Então, para isso, eles têm que enfrentar o Executivo, quando o Executivo lhe é adversário, como foi, por exemplo, na época do Bolsonaro. Eles têm que enfrentar o Legislativo, que é o que acontece o dia inteiro e todo dia dentro do Congresso, claro. Inclusive com auxílio dos presidentes das casas, o Alcolumbre e o Mota. Então, é um trabalho árduo, duro. Não é um trabalho intelectual, não é um trabalho de jurista, não é um trabalho de você se dedicar a leituras e à escrita. E é isso que me parece que o Barroso sentiu nesse sentido. Porque ele gostaria muito de ficar nesse ambiente palaciano, do charuto, do não sei o quê, e da palestra, e etc. E o STF não é mais isso. Não é mais isso. Se você vai entrar lá, você precisa ser um soldado desse regime. É disso que se trata. O Barroso sentiu essa pressão e a pressão, óbvio, das sanções que ele recebeu, sobretudo a perda de visto, a impossibilidade de ficar visitando os Estados Unidos. Ele tinha uma relação e tem uma relação com os Estados Unidos, com as universidades norte-americanas, a filha dele também, o filho dele também. Há uma pressão familiar, ele claramente estava abatido e, portanto, pediu para sair. O Lula, ele olha e fala assim, bom, eu vou fazer qual gesto? Quem que eu preciso colocar lá? Eu vou botar uma mulher? Eu vou botar um negro? Eu preciso botar um soldado. Não importa se é negro, mulher, qual é o soldado mais fiel dele? O Messias. E é disso que se trata. Ele precisa de um soldado para se entrincheirar e continuar essa batalha. Outra batalha que está ou estará em curso é de impedir que um próximo presidente, eventualmente, se eles deixarem, de direita, assuma o poder e nomeie outras pessoas e tente equilibrar o jogo dentro do STF. Esse é um grande receio. Eles não querem o equilíbrio, eles querem seguir com uma corte de esquerda. Né, para seguir com esse trabalho. Bom, então se há nomeações e 3 possíveis nomeações existiriam por parte do próximo presidente, uma delas o Barroso já foi. As outras 2 eles querem impedir, antecipando essas aposentadorias e nomeando agora e desidratando a possibilidade de um próximo governo ter nomeações. É disso que se trata. Um STF que siga no comando e que siga à esquerda e contra a Constituição. Agora, Cláudio Caivano, como jurista também, a oposição é burra, é ingênua, é incapaz, é incompetente, porque se aprovaram o Flávio Dino, aprovaram o Zanin, e agora, muito provavelmente, vão aprovar o Messias de novo. Então, é uma coisa que não dá para entender politicamente como a oposição, pelo menos, não vota contra, mesmo que seja derrotado. Tudo bem, acho que marcar posição poderia ser importante, mas é minoria, então ela diria pouco no resultado dos votos lá no Senado, tá? Essa é a grande verdade. Agora, vamos falar primeiro da questão do Messias. Ele consegue ser pior, muito pior do que o Toffoli, do que... Não, o Toffoli ali é uma luta difícil, é uma luta de foice no escuro, né? Mas ele é pior do que o Zanin, é pior do que o Flávio Dino, as recentes indicações do Dilma desinelegibilizado. Porque ele não tem notável saber jurídico que está lá no artigo 101 da Constituição Federal que você perguntou, né? Não consigo medir isso. A gente só mede através de documento. Então, você precisa ter, no mínimo, uma pós-graduação em Direito. Ele não tem. Você precisa, então, se não quis fazer pós-graduação, partiu diretamente para um mestrado, que eu acho bem complicado, mas partiu para o mestrado e doutorado? Ele partiu diretamente para mestrado e doutorado, mas não na área de Direito. Ele é doutorando e mestrado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. Isso não é Direito. Isso não está envolvido na área de Direito Internacional. Você ouviu eu dizer a palavra Direito dentro dessa nomenclatura? Não. Então ele não fez
esse mestrado na área jurídica. Portanto, ele não tem notável saber jurídico. O que é notável? Aquilo que é notabilizado, que as pessoas podem ver sem muita dificuldade, sem a própria pessoa precisar falar algo sobre. Basta ver os documentos apresentados. O mesmo acontece com o TOEFL. Não tem pós-graduação e não tem mestrado, não tem doutorado. E foi reprovado em 2 concursos públicos para a magistratura. No caso do Messias, ele tem 3 concursos públicos que ele passou. Um é para Caixa, outro é para assessoria de alguma coisa e um terceiro. Ele passou nos 3. Essa é a vantagem que ele leva sobre TOEFL, por isso eu não disse que ele era pior do que o próprio TOEFL. A questão que o Marcília muito bem levantou é que hoje a gente tem um resultado lá de votação do tribunal que é de 8-3. Né? Então, de um lado você tem Fux, André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Eu vou só fazer menção aqui a Cássio Nunes Marques e André Mendonça, porque como eu acompanhei a maioria dos processos do 8 de janeiro, os dois, desde o princípio, em todos os processos, eles votaram pela incompetência absoluta do STF. O único que não votou desde o começo foi o próprio Fux, que é juiz de direito de carreira. Isso é muito ruim, meu primeiro gol. Opa. Agora, o que eles vão mudar? Eles estão tentando impedir, como o Marcília disse, que esse número se torne 8-5. Porque tem 3... Não, 6-5. Não, nós estamos falando de 8-3, a nossa possibilidade é só 8-5. Mas 8-5 daria 13? Nós temos 3 durante o período do próximo governo. 3 que vão embora. A Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes e o próprio Fux. O Fux não vai mudar, 6 por meia dúzia. Então você teria possibilidade de aumentar 2 votos. Ficaria 8-5. O que eles já estão contando, como favas contadas, como certo... é a expulsão de Alexandre de Moraes. Isso mudaria o jogo. Opa. Posso contar um bastidor? Pode contar tudo. Você sabe que, curiosamente, o Messias, ele me segue no... Ah, que honra. É uma honra. E é uma coincidência. É uma honra, não deixa de ser uma honra. Uma pessoa que possa ser no STF, aí vai começar a te assistir para aprender. Esse é o primeiro-ministro que me segue, quem sabe eu aprendo alguma coisa. Mas ele, curiosamente, me segue desde quando eu lancei o meu livro sobre censura. É uma coincidência. Mas quando eu lancei meu livro sobre censura por toda a parte, que eu escrevo sobre os bastidores jurídicos do início do inquérito das fake news. E eu até, quando vi que ele me seguia, cheguei a pensar em fazer um sorteio, né, de distribuição do livro para os meus seguidores. Isso! Se ganhasse o Messias... Bloqueia ele. Bloqueia ele. Não, eu segui de volta. A gente tem que acompanhar Bloqueia ele. Mas olha uma coisa. O presidente Lula... em uma reportagem em 2023 da TV Record, ele negou que tem uma relação com Zanin. E falou, na campanha presidencial, que colocar amigos no STF era ir contra a República. Quer ver o Lula? Eu sei que o chat não gosta de ver o Lula, fala que tira um som e tudo, mas a gente tem a obrigação de mostrar tudo aqui. Então, Edu, roda o Lula falando besteira. Vai. Próximo indicado. Próximo indicado vai ser a próxima indicada? Olha, eu acho que eu fui o presidente que mais escolhi ministro da Suprema Corte. E eu nunca escolho um amigo para ser ministro da Suprema Corte, porque ele não está lá para prestar serviço para mim. Ele está lá para prestar serviço para a sociedade brasileira, cumprindo aquilo que é a obrigação da Suprema Corte, que é cumprir a Constituição. Mas o Zanin não é amigo do senhor? Ele não era amigo, ele era meu advogado. Não é amigo, é advogado. Inclusive, o Lula é padrinho de casamento, mas não é amigo, é advogado. Fala aí alguma coisa. Olha, eu lembro quando o deputado Rodolfo Nogueira esteve aqui, que ele fez um argumento que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, é interessante você ter para o Supremo alguém que tenha um bom relacionamento dentro do Supremo e possa ser uma ponte, uma ligação direta com o governo, que eu não gosto de usar o termo governo, porque governo são os 3 poderes, mas com o executivo, para que ele possa, dessa forma, fazer propostas que automaticamente já vão ser respaldadas no judiciário e o executivo vai ter mais tranquilidade para pressionar o legislativo. Foi a conclusão que eu cheguei daquilo que o deputado Rodolfo Nogueira falou, e por essa razão ele indicava o cara certo para isso, que é um dos mais cotados, é o Pacheco. E eu achei muito interessante esse argumento dele. A questão para mim, que ali eu apostei, eu fui diretamente, mesmo recebendo um monte de contraposições lógicas e muito bem fundamentadas, vai ser o Messias. Por uma razão simples.
porque sem desrespeitar a função, a profissão de despachante, que ela é muito séria, mas qual é a função do despachante? O despachante é aquele que é porta-voz, ele tem que ter uma habilidade, uma capacidade estratégica de raciocínio lógico para executar aquilo que lhe é solicitado. Por isso que o despachante sério, ele é muito bom quando ele executa muito bem. Ele pode fazer isso de uma forma muito clara. É isso que o Lula quer. Ele quer um despachante. Eu não sei se ele tem notabilidade jurídica. Ele não tem. Não sei não. É óbvio que ele não tem. Ele tem, porque ele não tem a notoriedade, porque a notabilidade significa ser notório e público. Notório entre os pares. Público pela sociedade, que a sociedade não vai questionar. A notoriedade dele é irrelevante dentro do grupo. O problema todo é que não é isso que o Lula quer. O que o Lula quer é exatamente esse despachante, aquele cara que vai cumprir as suas ordens e não servindo de ponte, porque o Pacheco serviria de ponte com o Legislativo. O Messias vai servir de porta-voz, ou melhor dizendo, despachante do Lula, para fazer aquilo que o Lula quer. Por isso ele era o cara mais indicado. Mas aí vem a questão. Para mim, o grande problema está no processo de indicação, na questão da sabatina e a não existência de mandato. Eu sempre defendi a tese. Apenas juízes. Não vai politizar o judiciário, porque o judiciário já está politizado. E existe a diferença da politização quando é uma politização político-partidária. Aí é problema, mas a politização, por se discutir as questões, que sejam ideológicas, qualquer coisa, não é problema. Mas, primeira coisa, deveriam ser apenas juízes de carreira. Segunda coisa, a indicação não pode ser pelo presidente da República. Tem que ser descoberto qual é o outro sistema em que estaria a sociedade para indicar. E o terceiro, a sabatina. Você não pode estar indicando para avaliar a notabilidade do saber jurídico para indivíduos que não têm notabilidade, às vezes, nem sobre saber ler e escrever, que estão lá no Senado. Sim. Você olha e não tem como. Então, o processo de sabatina teria que ser alterado também. E teria que ser alterado dentro de uma outra lógica. Ao invés de você sabatinar o que é indicado pelo presidente, você deveria ser sabatinado todos aqueles que foram escolhidos, para criar um ranking. Ora, esses são aqueles que mais se enquadram dentro do que está a lógica. A partir daí, o presidente pode sancionar. Vai lá e diz, é isso. Seria uma reforma boa, de verdade. É uma boa. E 50 anos, no mínimo, para ser ministro do Supremo. Eu não aceito 35, não. Luiz Arthur Nogueira. Segredo, a notícia do portal Metrópolis diz que o favorito do Lula é o Jorge Messias. Eu queria lembrar a todos que o favorito do Gilmar Mendes é o Rodrigo Pacheco. E hoje, entre Gilmar Mendes e Lula, eu acho que Gilmar Mendes tem mais poder. Então, eu não compraria essa notícia de que o Messias vai ser o indicado, mas o tempo vai dizer. Mas vamos imaginar que seja o Messias. Eu vou deixar só uma reflexão em cima de tudo que foi dito aqui. O que é pior para o Brasil? Ter uma pessoa inexpressiva, uma pessoa que não sabe nada de direito, uma pessoa irrelevante, que vai ser apenas mais uma no Supremo? Ou um ministro incontrolável, um ministro que manda no Brasil, como temos dois hoje no Supremo Tribunal Federal? Sinceramente, eu acho que o inexpressivo é menos danoso ao país. Mas tem uma fala que nunca foi confirmada, que foi solicitado ao então presidente Bolsonaro, pelo Gilmar Mendes, que ele coloque no STF a Paulo Gonet. E que o presidente teria dito que sim, depois não foi, e que a partir desse momento é que o relacionamento do STF com o presidente Bolsonaro desmanchou. Mas eu fiquei curioso. Paulo Gonet seria um candidato tranquilo, porque responde a Gilmar Mendes, responde o governo, é um faz de conta, tanto que quando ele fazia as perguntas dentro dessa farsa do golpe, olhava para o Alexandre de Moraes como dizendo, e aí, foi bem? É isso? É agora que tenho que falar depois? Como que faz? Mas a sabatina me parece que é o segredo, porque é como que passa tudo batido. Não sei, vocês são juristas, alguma vez o Congresso falou não a uma sabatina? Nunca. Não. Então é colocar a quem o presidente quiser e o Senado está para quê? Hoje em dia a sabatina é decidida antes da sabatina. O caso do Dino, por exemplo, isso ficou evidente. Quando o Dino entrou, ele entrou na sabatina já nomeado, assim, já aprovado, né? Então, isso daí mostra também o nível das nossas instituições. Você vai, por exemplo, para a Suprema Corte dos Estados Unidos, a sabatina de ministro é um evento.
É um evento, o cara vai para programa de TV, ele vai debater sobre todos os temas, o cara se prepara intelectualmente para aquele momento, a campanha para a eleição, a nomeação, etc. Então, aqui no Brasil não. Aqui é tudo feito nos bastidores. Não só isso, nós somos um país de bastidores. A gente é um país em que as coisas não são feitas na cara do povo, porque se forem feitas na cara do povo, o povo ia ver, é que nem cozinha de restaurante. Então, sabe, não, é melhor não saber o que acontece. É disso que se trata. Pode ver, por exemplo, na última vez que o STF se reuniu por um tema relevante, antes desse processo do golpe, foi qual? Julgamento das redes sociais. Eles se reuniram numa salinha de sei lá onde e voltaram com a tese pronta. E disseram isso. Contaram isso pra gente. Nós resolvemos ali na salinha. Aliás, nessa salinha, a Daniela Lima, que à época era ainda da Globo News, trouxe um bastidor de que o próprio Nunes Marques teria enfrentado a corte dizendo, olha, se a gente insistir nesse julgamento, nós vamos receber sanções. E o Gilmar Mendes teria feito o Nunes Marques ficar quieto. Então, quer dizer, esse foi o bastidor que foi contado, que aconteceu nessa salinha. Opa. Então a gente tem salinhas, a gente tem teses decididas no escuro, ou fora da frente do povo, a gente tem nomeações ou sabatinas que são vencidas antes de começarem. É disso que se faz a suposta democracia que a gente tem. Agora, uma coisa eu fiquei curioso, não sei vocês, mas um comentário do Cláudio Caivano que falou, está todo mundo já assumindo que o Alexandre de Moraes sai do STF. Conta um pouquinho mais. É a conta. Vamos lá de novo na conta. Eu não entendi a conta, porque hoje são 11. Sim. 8 e 3, 11, mas você falou 8 e 5. Perdão, errei, era 6 e 5. Para garantir a maioria, você tem que ter 6 ministros. Claro. Então é isso que eles estão vislumbrando, por isso vão adiantar esse jogo. Imagine o seguinte, se eles não adiantarem, pelo menos a Carmen Lúcia, eles vão ficar ali muito na bola dividida. Porque se a gente eleger um Senado com maioria de direita, que é o que eles já preveem, você expulsa ministro. E quem está com a cabeça na marca do pênalti é o Alexandre de Moraes. Então você mudaria esse jogo. Se a gente tivesse 5 indicados, mesmo que eles estivessem com maioria, até a virada do próximo governo, eles vão ficar perder o Alexandre de Moraes e aí vão ficar com minoria. Não, mas espera aí, vamos fazer a conta de novo. Vamos lá. Hoje nós temos... Bom, é mais fácil falar de um dado. Fux, que entrou no outro lado por uma questão de... Exato, estou contando por consciência, por agora. Não sei. Exato. Mas o voto do presidente, o pedido de vista, enfim. Exato. Aí temos o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Esses são 3 de um lado. Exato. Aí do outro lado temos o resto. Exato. Tá. Aí faz a conta. Sai um desse 2. lado. Tá, não muda nada, porque esses 3 não saem. Agora não. Tá. Agora vai não. Continuar muitos para desse o próximo lado. governo, você vai ter pelo menos 2 que podem mudar o jogo. Sim. Que é Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. O Fux também vai sair, é o terceiro, não vai mudar nada, já está do nosso lado. Então você traria 2 para cá, certo? Ficaria 6 a 5 para lá ainda. Sim. Tá, mas isso se não se aposenta primeiro o Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Porque se aposentasse primeiro, vai agora, ficam desse lado. Sim, é essa conta que eles estão fazendo. E onde que entra Alexandre de Moraes no meio? Porque ele está aqui. Só se a gente conseguir que os 2 não se adiantem. Foi isso que eu quis dizer. Claro. Se a gente virar a 2027 tendo a possibilidade de colocar 6 a 5, Alexandre de Moraes é o divisor de águas. Entendi. É aquele que pode ser impeachmentado e fazer os conservadores terem 6 votos. E há quem diga, já ouvi isso de algumas bocas, não necessariamente más línguas, mas também boas línguas, que o Alexandre de Moraes pensa na possibilidade, se tudo der errado para ele, de sair e ir para se tornar um candidato da esquerda. Seria o nome para as eleições, por exemplo, do ano que vem. Em um país onde a segurança é um desafio diário, a escolha de quem protege você e sua família não pode ser feita por acaso. Eu sei disso. Foram anos de experiência, pesquisa e convivência até encontrar uma empresa que unisse tecnologia, qualidade e confiança verdadeira. A 1021 Blindagens não é apenas uma empresa de blindagens. É uma equipe que entende o valor da vida, o peso da responsabilidade e a importância da confiança construída ao longo do tempo. Hoje, depois de anos de relacionamento, posso dizer com tranquilidade. A 1021 Blindagens me ofereceu muito mais do que proteção. Me deu amizade, respeito e segurança. Hoje não tenho fornecedor. Tenho uma empresa amiga na qual posso confiar a segurança da minha família.
Na 1021 Blindagens, eu confio literalmente a minha vida e sei que estou em boas mãos. E para falar com os meus amigos da 1021 Blindagens, aponte a câmera para o QR Code que está na tela. O presidente Lula assinou hoje a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. Aberta com a aposentadoria de Luiz Barroso no início de outubro, Messias é o cotado. O anúncio acontece após quase 2 meses de o assunto começar a circular pelos corredores do Planalto. Messias foi comunicado da decisão em reunião hoje no Palácio da Alvorada. Ele já sabia, todo mundo sabia. Pacheco parece que ficou para trás. Mas agora, André, seria uma possibilidade que o Senado não aprove? Eu estou torcendo, eu vou ligar para todos os poucos senadores que eu falo. Vou ligar, por favor. Bom, os que eu falo não precisa nem que eu ligue. Eles vão votar negativamente contra Messias. Mas seria lindo, né, que tenha um paf. Fora, Messias. Olha, eu acho que há 2 possibilidades, né, de que o Senado eventualmente venha a barrar o Messias. A primeira possibilidade é de que o Senado tenha se sentido diminuído, né? Esse seria um argumento moral. Então o Senado está preocupado com isso e olha para o que fez em relação à recondução do Gonê e fala assim, opa, a gente está aqui com a nossa imagem meio queimada, vamos colocar a nossa imagem de volta, vamos recuperar a nossa reputação com a votação do Messias. Mas esse é um cenário suíço, não é um cenário brasileiro. Né? O nosso Senado, ele tem ótimos senadores, mas não é um bom Senado. Enquanto instituição, a credibilidade não é o forte, infelizmente, pelo menos dessa legislatura do Senado. O que se apura é que o Alcolumbre estava muito chateado, né? Porque o Pacheco era o meninão do Senado, né? O Pacheco era o candidato do Senado e ele tentou de tudo para evitar essa nomeação, inclusive revelando até o próprio Lula que o Messias não tinha um número de votos suficientes dentro do Senado. A votação hoje, segundo essa apuração, que também não é algo oficial, mas que o Alcolumbre fez chegar no Lula, o Messias teria hoje de 28 a 31 votos, dos 41 necessários para que ele fosse nomeado no plenário. Né? Então, 28 a 31. Para você ter uma ideia, essa mesma projeção, quando foi feita com o Gonê, dava conta de que o Gonê teria de 48 a 51 votos. Então, e foi por ali que ele recebeu. Portanto, não é uma projeção tão absurda. E veja a diferença do Gonê, que não é nada, comparado ao Messias, né? 28 para o Messias, 48 para o Gonê. Quer dizer, o Gonê estava muito melhor na fita do que está hoje o Messias. Portanto, isso revela 2 coisas. Ou que o Lula é um louco e nomeou o Messias para o Messias se queimar e o Congresso e o Senado derrubar o Messias e destruir politicamente o Lula, ou o Lula tem completa certeza de que, mesmo não tendo ainda os votos necessários, esse é um Senado que negocia de outras formas, sabe-se lá quais, e eu prefiro aqui não dizer, a nomeação do Messias. Hoje ele tem 28, segundo o próprio Senado, votos e precisa de 41. E aí começa a roleta do Senado. E então, o beijamão, né? E o beijamão. E aí é isso. Então, agora eu já vi, por exemplo, a OAB já saiu a público dizendo que o nome do Messias é incrível, porque o Messias é um perfil muito técnico. A OAB falou isso? A OAB já saiu dizendo que o Messias é juridicamente alguém muito impressionante. Eu acho que, assim, e aí começa a puxação de saco, as pessoas começam a olhar para o seu próprio umbigo ou para o seu próprio rabo, a depender da necessidade. E dentro desse cenário é que o Lula acredita piamente que os 28 viram 41. Vejam como, então, a coisa funciona dentro do Senado. Eu espero que nós tenhamos um Senado que olhe para o seu umbigo ou para o seu rabo e pense do ponto de vista moral. Já reconduzimos o Gonê, estamos com a nossa imagem queimada. Precisamos barrar alguém, precisamos pelo menos barrar o Messias. Mas o Lula, ele não é um ingênuo. Se ele colocou o nome do Messias para frente, é porque ele tem certeza que esses 28 podem virar 41 num balcão de negócios. Segre, muito dificilmente
um presidente da República, ele arrisca indicar para o Senado um indivíduo para fazer uma sabatina se ele já não tiver a garantia de que ocorrerá algo positivo. Eu vou te dizer, eu posso estar sendo deselegante, pode estar sendo talvez até pornográfico, mas não é essa a minha intenção. É apenas de esclarecer mesmo os fatos, como acontecem lá dentro. O que vai diferenciar agora não é se ele vai ser reprovado ou não. O que vai diferenciar agora é o preço, o custo, por isso a pornografia do programa, porque lá eles estão se comportando como se estivesse numa casa de tolerância. O problema é quanto custa aquilo que está sendo oferecido, quanto custa o prazer que vai ser dado para a indicação do Messias. Para nós, o que é de mais significativo é o fato que mostra que tanto alguns indivíduos no Senado quanto alguns indivíduos no STF estão perdendo na queda de braço com o executivo, com Lula. Porque o menino dos sonhos do Gilmar Mendes e do Alcolumbre é o Pacheco. Porque o Pacheco é o sabonetão. Sim. Ora, o menino dos sonhos do Lula é o Messias. Por quê? Porque o Messias é um indivíduo muito bem amestrado. Eu não usei o termo errado, não. Escolhi muito bem o termo amestrado. Messias, deita, dorme, vira, vai, come a comida, pega lá, traz pra cá. O Messias é o cara que faz isso. Aí fica aquela dúvida, para esses que são poderosos no Senado, para esses que são poderosos no Supremo Tribunal Federal, qual vai ser o tipo de estratégia que a gente vai ter agora, já que o Lula passa a ter um cara que é literalmente o seu ajudante de ordens. Coisa que os demais vinham pra cá, eles mudavam a natureza. Tem uma coisa que é importante. Todos aqueles que já foram em Brasília, estiveram em Brasília, eu fiquei muito tempo em Brasília. Quando um cara assume um cargo de mando, em especial aqueles que têm longevidade nesse cargo, ele sofre uma transubstanciação, ele não sofre uma metamorfose. Muda a substância do cara. Ele acha que ele passa a ter a sensação de invulnerabilidade, nada mais o tocará. Ele passa a ter a sensação de poder absoluto. Então, o risco que tem é o Messias assumindo um cargo de STF, se ele não vai olhar e vai dizer, por qual razão eu vou estar lidando com um rei de Atenas se eu estou no Olimpo? Agora eu tenho uma nova substância, o rei de Atenas que se exploda. Ele pode acontecer isso, então o Lula pode correr esse risco. Mas eu acho que a negociação já foi feita. O problema é que, nós, futuro breve, nós vamos identificar quanto custou cada momento de prazer que vai ser dado para o Lula, para esses indivíduos que estão lá naquela casa de tolerância. E agora, voltando com essa pauta do Messias sendo candidato ao STF, o menino dos recados da Dilma e do Lula, sendo possível a sua aprovação, primeiro tem que passar pela CCJ, aí depois vai para o plenário. Ainda falta, e tem outra questão. Se, como muito bem mencionou tanto André Marsiglia quanto o professor Suano, o Congresso, o Senado, em função dessa vergonha que passaram quando colocaram a Gonet de novo na PGR, quiser mostrar que ele tem coragem para derrubar uma candidatura ou um escolhido pelo presidente, aí agrega outra questão no bolo, né, como ingrediente desse bolo, que é Alcolumbre, porque o Messias não é o candidato do Alcolumbre. Será que Alcolumbre vai trabalhar para derrubar o Messias, Cláudio Caivano? Olha, nisso aí eu vou me valer das matérias de jornal que a gente vem, né, da imprensa aí, que a gente vem acompanhando nos últimos 3 dias, pelo menos. Houve uma ruptura com até não atendimento de telefone, não falar para interlocutores, que é o caso do Alcolumbre. Então, ele está muito contrariado, pode ser realmente que ele faça uma campanha anti-Messias. O que, na verdade, para mim é uma pena, né? Porque eu ainda acreditaria naquele tempo, né? Voltaríamos lá atrás, onde era necessário a conduta ilibada e o notório saber jurídico, e que o Messias não possui, né? O mestrado que ele fez não é na área de direito, ele não tem, ao que me parece, não tem outra pós-graduação. Mas, como já tem um precedente, né? Dias Toffoli, a gente vai ter que, infelizmente, aceitar. É mais um esquerdista a serviço dessa ideologia dentro de um tribunal. Fica de olho. Zé Renato, da nossa audiência, me diz, senhor Segre, com todo respeito, obrigado pelo respeito, mas aqui você pode sentir à vontade. Não é nomeação, é indicação. Só para ficar claro, Zé Renato, muito obrigado. Então, fazendo a correção,
Não foi nomeado, é verdade. Foi indicado. Obrigado. A nossa audiência sempre atenta e agradecemos muito pela participação. Raquel. Aliás, uma audiência qualificada, né? Muito. Um detalhe técnico, realmente. Quem que é o Messias? Messias é um AGU, procurador da AGU de carreira, chegou ao topo da carreira com o Lula, ele ocupou postos estratégicos, hoje ele é o principal conselheiro jurídico do Lula e tem um plus para o Lula. Ele quer entrar na comunidade evangélica e o Messias foi o único que participou da Marcha para Jesus. Sim. Então, o Messias, ele é aquilo que o Lula busca para já visando as eleições de 2026, para os seus dividendos políticos. Agora, o Senado, ele tem que ter culhão para agora mostrar a derrapada que aconteceu na recondução do Goné. Eles foram uma quase negativa na recondução e agora o Senado está com a faca e com o queijo na mão, inclusive, como o professor Solano falou, para aumentar o seu valor. E será que o governo federal terá punch para pagar esse valor? Então, realmente fica aquela dúvida. Eu vou te dar a minha opinião sobre prisões em geral. E vou tomar o paralelismo com a prisão do presidente Lula na época. Agora teve muita gente que comemorou a prisão de Jair Bolsonaro e é entendível. Eu entendo que tenha muita gente da esquerda raiz que comemore porque um adversário que poderia mudar para melhor as coisas do Brasil, como ficou provado no governo dele, mesmo com pandemia, com guerra e tal, sair do ar, né? Saiu do ar. O que eu teria defendido também, essa perseguição, se no caso do Lula, com quem eu não tenho nenhuma simpatia, ao contrário, eu acho que a esquerda no Brasil, na América Latina e no mundo, só serve para destruir, serve para acabar com a dignidade da vida, para colocar-nos a todos no mesmo lugar. É todo pobre, né? Ninguém, é todo pobre, todo igual, todo pobre. Mas isso teria acontecido e eu teria pensado, cara, isso aqui é perseguição. No caso do Lula, se tivesse ido diretamente ao STF, porque devemos lembrar, Lula teve toda a sequência que determina a lei. Primeira instância, um juiz, segunda instância, recursar, 3 juízes, e por favor, aqui os advogados me corrijam. STJ, terceira instância, 5 juízes, e todos eles concordaram em que a sentença estava bem determinada. Inclusive, um deles diminuiu e depois outro aumentou a sentença. E aí vem, e como que chegaram nesse processo? Porque tinha um único delator. Se tivesse um único delator, eu teria dito, cara, tem alguma coisa estranha aí. Um único delator. E teve tanta gente presa, é estranho. Mas não foi o único delator. Eu fui atrás. Foram 221 delações na Lava Jato. Foram 13 acordos de leniência, pessoas jurídicas. Foram 46 pessoas presas no PT e outra tanta quantidade de gente presa. Então isso não foi lawfare. Isso não foi a declaração de um que se arrependeu. Como agora, um só. Mauro Cid. Mas foram 221 pessoas que falaram exatamente a mesma coisa. Concordaram nos depoimentos. Isso deu uma substância jurídica que permitiu que corruptos fossem presos. Corruptos. Lavadores de dinheiro. Aí depois veio a questão do CEP. E aí a gente já não pode falar mais que era corrupto. Podemos falar que é condenado, porque uma pessoa que estava condenada e deixa de estar condenada é ex-condenado. Se você era casado e não é mais, é um ex-marido, é ex-mulher. Se você foi porteiro e não trabalha mais de porteiro, um ex-porteiro, um ex-jornalista, um ex-alguma coisa. E aqui aplicaria, respeitosamente, um ex-condenado, um ex-presidiário. Foi o que aconteceu. Mas foram 221 delações. Aqui é uma só. O presidente Bolsonaro estava em prisão domiciliar por um processo em que ele não estava incluso, que era aquele vinculado com Eduardo Bolsonaro, pelas teóricas tratativas de Eduardo Bolsonaro de ir contra a soberania brasileira. E aí vem justamente essa prisão preventiva que é determinada às 19 horas ou 18 horas da sexta-feira, dia 21, que é aplicada no dia 22, deve ser um karma, dia 22,
é o número do partido do Bolsonaro, 22 milhões de multa na época em que foi entrada o requerimento para verificar as urnas do PL. E justamente se atribui, e na prensa internacional repercutiu um ponto que não estava na primeira determinação, que era a questão da tornozeleira eletrônica. Ou seja, a prisão de Bolsonaro estava determinada antes do momento que Bolsonaro aplica essa tentativa por abrir a tornozeleira eletrônica. Eu nunca vi uma tornozeleira eletrônica, espero nunca ver. Mas se você quer tirar a tornozeleira eletrônica, tenta cortar a tornozeleira, não abrir a tornozeleira. Mesmo assim, não é uma justificativa. Tem que avaliar o que levou ao presidente Bolsonaro a fazer isso e não foi feliz, claramente não foi feliz. Mas uma coisa me deixou preocupada, que é a determinação do ministro Alexandre de Moraes define que essa vigília, que é oração, poderia conspirar contra a segurança da prisão do Bolsonaro. Ou seja, orar em grupo passou a ser um problema para a soberania, a democracia, um ataque. Isso poderia gerar um problema muito sério se a gente vai lá e ora e depois ser acusado por tentativa de golpe de Estado. Eu não sei mais. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã do último sábado, por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília por volta das 6h35 da manhã. Esse não é o início do cumprimento da pena por suposto golpe de Estado, não tem nada a ver com isso. Os motivos alegados foram rompimento da tornozeleira eletrônica e uma vigília religiosa convocada pelo filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, que, segundo ele, o encontro tinha apenas caráter religioso para dar forças ao ex-presidente. Na decisão de Moraes, apontou risco elevado de fuga. No domingo, em audiência de custódia, Jair Bolsonaro relatou que a tentativa de romper o equipamento teve a ver com um surto, provavelmente relacionado ao uso de medicamentos. Ele negou que fosse algo ligado a um plano de fuga. Ainda segundo a ata da audiência, Bolsonaro disse que teve uma certa paranoia entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, atribuída por ele à interação inadequada entre dois medicamentos receitados por médicos diferentes. E abro aí a bancada para que, por favor, me ajudem a entender. Cláudio Caivano, nosso convidado de hoje, começo por você. Segre, eu estava ouvindo agora há pouco o José Ortega y Gasset, né? A Rebelião das Massas, e ele tem uma passagem que ele diz o seguinte: a opinião pública, que ele chama de massa, não sou eu, não quer a verdade, quer apenas a realização de sua vontade. É por isso que na introdução você disse que algumas pessoas comemoraram. Isso ocorre muito em torcidas, né? Então a torcida, ela não olha o fato, ela não quer saber de fato nem de circunstância, ela quer só a realização da própria vontade. Então, essas pessoas que defendem o esquerdismo, que defendem o PT, que defendem o Lula, pouco se importam. E as redes sociais estão lotadas de episódios de pessoas, figuras públicas, que fazem uma certa brincadeira com essas pessoas de esquerda. Olha, eu estou aqui com um abaixo-assinado, vou dar um exemplo, né? Um abaixo-assinado para punir determinado deputado porque ele usou verba pública para ir no clube. E aí apresenta como se fosse de um deputado de direita. E a pessoa imediatamente diz, não, tem que ser cassado, tem que passar pelo Tribunal de Ética. Quando a pessoa apresenta algo do tipo, não, olha, me enganei, isso aqui está se referindo a fulano de tal que usou verba pública para contratar dentro do seu gabinete maquiadores. E eu dou nomes. A Hilton, que a gente acabou de citar aqui, ela contratou, ela pagava com dinheiro público. Aí essa mesma pessoa de esquerda vira-se e diz, não, aí a gente precisa avaliar melhor, não sei a circunstância, essa manchete está muito duvidosa. Então isso mostra bem como essa polarização não tem trazido muitos benefícios ao brasileiro, não vou falar nem ao país. Para o país, eu entendo que seja necessário até para você atingir uma maturidade. Agora, quando a gente volta para o fato Bolsonaro, tudo que você olhar, de qualquer ângulo que você olhar, nada tem a ver com direito e muito menos com realidade. É a construção de uma narrativa desde 2019, primeiro ano de governo dele,
interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo e muitas vezes também no Poder Legislativo para impedir o governo, né, que o governo Bolsonaro avançasse nas suas políticas. Justamente pelo que você disse. Já era um governo com diretrizes completamente diferentes e que poderia trazer benefícios para a população. Então note que, para finalizar e passar aos colegas, note que não se tem vontade de discutir-se um projeto de país. O que se quer é discutir um projeto de poder. E é por isso, então, que para a manutenção de qualquer poder, você precisa eliminar opositores. E é disso que se trata o caso da prisão de Bolsonaro. Não tem nada a ver com lei. Você já disse, não é o fato sobre o processo que ele está respondendo, né, o julgamento que ele já respondeu, tem nada a ver com isso. Tem a ver com um processo que ainda está em fase inicial, que ele não foi denunciado, portanto, não deveria nem estar cumprindo cautelares. Mas para a população, como eu disse, os fatos pouco importam. O que importa para a sociedade que defende o esquerdismo é apenas a sua vontade, a realização da sua vontade. É disso que se trata. Vamos ver até quando a gente vai aguentar isso, Segré. Agora, um vídeo divulgado pelo STF tem causado forte repercussão no cenário político brasileiro. Na gravação, Jair Bolsonaro admite ter tentado danificar a sua tornozeleira eletrônica utilizando um ferro de solda, fato que tem se tornado um obstáculo significativo para as discussões sobre anistia no Congresso Nacional. Vamos assistir o vídeo. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Tá tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô limpando aqui, vai. Boa noite. Essa voz não é do presidente Bolsonaro como a gente lembra dele. Não. Sabemos que é a voz dele, claro. Não estamos dizendo que não é a voz dele. A forma de ele se comunicar não é a do presidente Bolsonaro que a gente conhece. André Marcília, nos adianta um pouquinho. O que isso tem? Por que o STF libera esse vídeo? Com que objetivo? Sim, o objetivo é de legitimar a prisão ilegal. Né? Me parece claro. Então, a gente tinha uma... Me parece que a sequência... Depois eu vou entrar mais nos fatos. Por favor. Mas a sequência lógica, tentando entrar na cabeça do Moraes, tendo essa coragem, com a expectativa de poder retornar para o mundo normal depois, eu vou fazer esse exercício. E deve ter sido o seguinte, eles queriam prender o Bolsonaro de qualquer forma, né? Então tinha o pedido do PSOL ali pulando na área, né? O pedido do PSOL, aí veio no dia 21 o pedido da Polícia Federal e eles estavam indo nessa, vamos decidir em cima disso. Veio a questão da tornozeleira no dia 22 de madrugada, eles falaram, opa, agora temos uma razão melhor, vamos nessa aqui. Liga pro Gonê correndo, porque o Gonê decidiu às 1h30 da manhã, imagina, o Gonê trabalhando 1h30 da manhã, ele não trabalha nem das 8 às 18, imagina 1h30 da manhã, imagina que não foi de pressão. E aí o Gonê deu a decisão, ponto, tá feita a operação no dia seguinte. Então eles iam prender o Bolsonaro de qualquer forma, tá lá na decisão, o pedido da Polícia Federal foi feito no dia 21. Então. A tornozeleira, à 00:08 do dia 22. Ou seja, o pedido da Polícia Federal foi antes do episódio da tornozeleira. Eles iam prender o Bolsonaro independente da questão da tornozeleira. Como a tornozeleira foi uma melhor solução, eles então falaram, opa, vamos nos fixar nisso e vamos divulgar o vídeo depois.
para mostrar que, olha, o Bolsonaro é que cavou a falta, o Bolsonaro é que pediu para ser preso, é que assumiu a culpa, é disso que se trata. E aí, enfim, a voz dele está realmente pastosa, etc. Muito a gente estranho. não sabe, ele próprio disse que teve um surto depois, que teve curiosidade, a gente não sabe o que aconteceu. Mas o ponto é que não ia ser essa a razão da prisão dele, mas a prisão dele aconteceria de qualquer forma. A base da prisão, me parece, que seria a tal da vigília convocada pelo Flávio. Porque com isso eles também vão para cima agora do Flávio, né? E vão para cima de todo mundo que de alguma maneira possa representar o Bolsonaro ou o bolsonarismo. Então dizer que a vigília é um ato potencialmente criminoso, como os acampamentos golpistas, o que já é uma bobagem imensa, porque o acampamento golpista, ainda que fosse mesmo um acampamento golpista, o que há de ilícito não é o acampamento, mas sim o golpismo do acampamento. Claro. Senão, se eu tiver um jogo de futebol golpista, o problema não é o jogo de futebol. Todo mundo fizer um jogo de futebol tem um risco. Não, o problema é usar aquilo de forma golpista. Então, a vigília não pode ser criminalizada, mas, obviamente, que eles estavam querendo com isso acertar, por um lado, o Flávio Bolsonaro e, por outro, prender o Jair Bolsonaro. E aí, repito, teve esse pedido do dia 21 que justificaria essa prisão com base na vigília, o que é uma loucura completa, mas assim, eles se arrumariam. Veio essa questão da tornozeleira no dia 22, 00:08, e eles foram em cima disso. O pedido se transformou, de prisão se transformou nisso, tornozeleira. E aí, enfim, esse vídeo vem depois justificar. É importante que a gente diga que o STJ tem jurisprudência pacificada a respeito de que rompimento de tornozeleira eletrônica não enseja prisão, não resulta em prisão. Não é o rompimento da tornozeleira que leva alguém à prisão, mas sim o rompimento da tornozeleira se tornar um indício concreto de fuga. É a fuga o problema, não é a tornozeleira. Veja só, a tornozeleira, ela não é a punição da pessoa. A tornozeleira é o que viabiliza a punição. Se ele está com ou sem tornozeleira, a punição, ele está privado da liberdade. Claro. Então, se ele, por exemplo, estiver sem tornozeleira, mas dentro de casa, ele está cumprindo a pena, ou ele está cumprindo a medida. E ele tinha não só a tornozeleira, como policiais na porta da casa dele. Como é que eu vou dizer que havia uma possibilidade de fuga? Primeiro, baseado na vigília, se a vigília seria 7h do dia seguinte e a tornozeleira estava tentando se romper à 00:08. Então eu vou romper 00:08 uma tornozeleira para depois, nas 7h do outro dia, eu fugir? Quer dizer, não faz sentido nenhum. E outra, vou fugir como? Ele vai tomar uma pílula e sumir? Porque, veja, tinha policiais no quintal dele, pessoas saindo e entrando da casa dele com o carro revistado. Como é que você foge? Ah, mas a embaixada está... A embaixada pode estar no teu quintal. Você tem policiais na tua porta. Então, repito, o que faz uma pessoa se tornar... o que faz você converter uma prisão domiciliar em preventiva não é romper a tornozeleira. Ela é apenas um instrumento que viabiliza a punição. É você romper para fugir. E qual é a fuga aqui aparente? Qual é o indício de fuga concreto? Nenhum. O Moraes chega a citar o Ramagem. O que o Ramagem tem a ver com a história? O que o Bolsonaro tem a ver com o Ramagem? Então, se alguém fugiu por aí, eu posso também ser punido? Se a pessoa está processando 100 pessoas, alguém toma sorvete, todo mundo vai tomar sorvete? Alguém cai, todo mundo vai cair. Isso não existe. E você não pode ser punido em razão de atos de terceiro. O Moraes, ele quis prender o Bolsonaro de alguma forma e quer criminalizar a família Bolsonaro a qualquer custo para inviabilizá-los no ano que vem. É disso que se trata, é só isso que acontece, é só isso que está na mira. E hoje a primeira turma, ao referendar a decisão do Moraes, apenas demonstra que tem dono aquela primeira turma. E o dono da primeira turma é o Moraes. Agora, rapidamente, por favor. A gente fica louco com isso sendo, né, operador do direito, porque, além de tudo, você vê a mídia, né, o consórcio de mídia, tentando imputar a família Bolsonaro algo execrável. Eu vou dar o exemplo e encerrar. Eu vi uma notícia em um jornal, não vou nem citar, porque não vale a pena, mas dizendo o seguinte: o fato de haverem processos contra Bolsonaro e sua família não explica como é que foi permitido que eles chegassem a ser eleitos. Estava escrito dessa maneira. Caramba, mas é uma mídia conhecida? Sim. Fala aí aqui qual de São Paulo, a Folha de São Paulo. Ah, então, isso, claro. Eu registrei, tá salvo. Professor Suano, vou te agregar mais ingredientes nessa análise. Na época em que o Lula foi
preso, foi determinada a prisão. A Polícia Federal demorou 2 dias. Foi de um dia e durou até o outro dia para ele ser efetivamente preso. Tinha muita gente concentrada no Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. O STF da época, pianinho, não falou nada. Aí depois tinha todos os dias um monte de gente que obviamente não precisava trabalhar. Bom dia, presidente. Bom meio-dia, presidente. Boa tarde, presidente. Boa noite, presidente. Durma bem, presidente, aí na superintendência da polícia. E nesse momento isso não era considerado uma manifestação perigosa, com um ataque à democracia. Eu não sei se você que está nos assistindo conhece alguém, porque a grande maioria da nossa audiência, obviamente, não está conivente com a esquerda, mas sempre tem alguém que está. Não acha que está extrapolado ao limite essa questão de que um lado pode tudo e não tem problema, e outro lado não pode nada e sempre tem problema? Qual é a diferença, professor Suano? Eu diria não é nem que está extrapolado, eu diria que está numa evidência, numa transparência acerca da parcialidade desses indivíduos. E é bem curioso que nós, naquele momento, que acreditamos na democracia, nós dizíamos, mas eles têm o direito de fazer isso. Claro. O que eles não podem é sair no braço com a polícia na hora que a polícia for lá e der voz de prisão e levar e conduzi-lo para Curitiba. Mais curioso ainda, aquele Supremo Tribunal Federal era tão ruim quanto este. A diferença, este é o ponto significativo, que ele não estava cercado ou tinha como contraposição ou como interlocutor ou como indivíduos para tentar contrapor-se tantos covardes como nós temos hoje. Naquela época, os covardes não tinham se manifestado, porque os covardes, eles nem acreditavam que tudo isso ia acontecer, por falta de visão prospectiva, por falta de capacidade de construção de cenários. A nossa direita permitiu isso. A nossa direita permitiu porque ela acreditou que era muito fácil o que estava acontecendo e que aquilo ia produzir o resultado que eles imaginavam, que era colocar o Lula na cadeia por provas sobradas. Essa foi a expressão que foi usada. Provas sobradas. E detalhe, depois que o Lula retirou da cadeia, as provas, acho que prescreveram, os juristas aqui, por favor, que venham até, que me corrijam, mas foi dado como prescrição, ou seja, as provas não foram anuladas, as provas não foram ditas que não valiam, as provas tinham validade, mas prescreveram, porque tinha que sortear um novo juiz lá em Brasília, tinha que esperar, tinha que coletar, tinha que fazer tudo. O que aconteceu? Jogou fora a prova, é como você ter simplesmente um indivíduo que está lá morto no chão e ele esperar o cadáver secar e dizer, não, a partir de agora não tem mais o cadáver, por isso as provas são jogadas fora. Mas nós vimos o cadáver. Ou então falar assim, nós vamos simplesmente parar com esse processo. Por quê? Porque o cara que deu o tiro não apresentou a nota fiscal da arma e é preciso andar com arma com nota fiscal no Brasil. Senão você não tem a arma, licença para andar armado. Logo nós vamos anular tudo. Ou seja, eles criaram uma aberração. Eu tenho a impressão que o nome que se dá para isso é teratologia. Os juristas, por favor, que me corrijam. Foi tudo teratológico. Agora, o ponto, mais uma vez, o nosso esgrimista aqui foi preciso. O problema é, humilhar o Bolsonaro só de terem revelado, terem obrigado a colocar os remédios que lá estiveram e falar as consequências daquele remédio, ou melhor, os efeitos colaterais, é tão assustador porque tenta colocar o Bolsonaro numa condição de ridículo. Há 3 anos atrás eu tive que tomar 3 remédios para diabetes. Pré-diabetes, tudo bem. Aí depois eu estava sempre triste, aí eu fui dar uma olhada na bula, 2 dos 3 são de predisposição a suicídio, e o terceiro para alucinação, que foi que eu fiz. É muito simples, para controlar diabetes, parar de comer açúcar. Joguei o remédio fora, voltei a viver normal. Esses remédios fazem isso, mas colocam o indivíduo numa situação de dizer que ele está sempre predisposto à angústia, fazer bobagem ou qualquer coisa, o que eles estão dizendo. E aí eu vou pegar o dado de esgrimista que foi apresentado aqui, que eles estão querendo pegar o Flávio Bolsonaro pelo absurdo que está sendo apresentado, e também eles vão querer desqualificar o Bolsonaro para participar de uma próxima eleição, caso, por um milagre, depois de toda essa evidência dos abusos que estão sendo cometidos, de começar a vir ações externas, além de uma vergonha na cara da nossa direita, caso ele consiga ser inocentado com anistia, ou melhor, receba anistia, sabe o que eles vão fazer? Bolsonaro não tem condições de participar de uma eleição presidencial. Eles estão querendo desqualificar, desmoralizar e retirar o Bolsonaro do páreo de todas as formas, apesar de eu acreditar que o grande sonho é que o Bolsonaro morra na cadeia. Grande sonho deles, não nosso.
O nosso certeza. é que nesta cadeia quem vá são esses criminosos. E deixa eu fazer um complemento a isso, essa questão do Flávio Bolsonaro, porque eu, inclusive, estive hoje num outro programa e estava a Bia Kicis participando. E ela, inclusive, mencionou que hoje haverá uma reunião, ou houve, enfim, não sei que hora seria, da direita, etc., porque, enfim, cada um fala uma coisa. Então, a ideia é que haja um representante do Bolsonaro para que essa pessoa possa dizer qual é a orientação. Só que qual o problema disso? E aí ela até mencionou que o desejo dela, o que ela achava até que o próprio Flávio seria o mais indicado, e eu acho que é totalmente pertinente. O problema é esse, o problema é que o Flávio, qualquer um que se torne o nome que está falando, a pessoa que falar em nome do Bolsonaro vai virar no minuto seguinte o alvo do STF. Então, assim, não há nenhuma possibilidade de o Bolsonaro ter um representante, porque essa pessoa no minuto seguinte se torna alvo. Eles realmente querem impedir que exista o bolsonarismo. O desejo do STF, e até mesmo esse desejo tem acolhida por uma parte da direita, uma direita que se vê mais limpinha, sabe? Uma soft, sapatênis e etc. Essa direita tem o desejo também de que o bolsonarismo saia da frente e acredita que com isso eles poderão trazer a direita PSDB de volta, a direita Fernando Henrique, Sorbonne, a direita que fala francês, a direita Serra, essa direita que se você apertar vota 13. Mas não é direita coisa nenhuma. Luiz Arthur. Segré, bom, tá claro que a prisão é ilegal, já foi explicado aqui pelos nossos juristas, porque ela é fruto de uma tornozeleira que foi supostamente violada, tornozeleira essa que estava implementada ilegalmente, porque faz parte de um inquérito contra Eduardo Bolsonaro, inquérito do qual Jair Bolsonaro não faz parte. Então a prisão domiciliar era ilegal, a tornozeleira eletrônica era ilegal, portanto qualquer coisa que decorra disso é tudo ilegal. Nós aprendemos isso com a Lava Jato, né? O Lula cometeu um monte de crimes, foi condenado por um monte de crimes, mas como era ilegal ele ter sido julgado por Curitiba, pronto, tudo é legal, então se é tudo ilegal, tudo é legal. Na semana passada, eu fiz um comentário aqui, até coloquei esse comentário em vídeo nas minhas redes sociais, eu coloquei o título, A Vingança de Moraes. Eu disse, Moraes vai esticar a corda e vai prender Jair Bolsonaro. Eu me lembro até que o Marcília deu uma aula pra gente aqui de direito, explicando por que ainda ia demorar a prisão, e eu brinquei e falei, mas Marcília, você combinou com o Alexandre de Moraes? Porque a qualquer momento ele pode transformar a domiciliar uma preventiva. Ele vai arrumar uma desculpa, transforma e ponto final. E foi exatamente o que ele fez. Evidentemente que essa prisão, e eu alertei isso, uma vez preso, ninguém irá às ruas. Ninguém foi. Eu disse semana passada, Jair Bolsonaro vai ser preso e ninguém irá às ruas. Ninguém foi. E eu terminei concluindo o seguinte, a única esperança a partir de então será uma reação do Senado Federal. E é aqui que eu queria chegar. Chegou um momento que ou o nosso Senado Federal se posiciona ou a gente desiste do Senado e passa a focar só na eleição do ano que vem. E essa reação tem de partir do 01, Flávio Bolsonaro. Ah, mas ele vai virar alvo do Supremo Tribunal Federal. Não importa, ele é senador da República. Se o Alexandre de Moraes perseguir um senador da República, será mais um motivo pelo qual o Senado Federal, como instituição, precisa reagir. Porque a Câmara a gente já viu que é covarde. Não reage, entrega de bandeja, cabeça e deputado. Agora eu quero saber o Senado Federal. O Senado Federal, em tese, é outro patamar. É outro patamar. Vamos ver se vai reagir. O Flávio Bolsonaro tem o dever de liderar essa reação, sim, não pode ter medo. Afinal de contas, ele é o filho do Jair Bolsonaro, ele precisa liderar essa reação e a partir dela, o primeiro ponto é barrar Messias. Jorge Messias, tá barrado, não vai passar de jeito nenhum. Ponto número 1. Ponto número 2. Ou aprova logo a anistia, ou pelo menos a dosimetria, para reduzir a pena do Jair Bolsonaro e daqui 1, 2 anos ele tá livre. Porque no final das contas é muito fácil de falar assim, não, queremos o mundo ideal, queremos a anistia. Alguém conversou com o Bolsonaro para saber se ele topa ou não a redução da pena? Eu acho que ele está numa situação tão frágil que ele topa, sim, a dosimetria. Então, entre o mundo ideal da anistia e o mundo realista de reduzir pena, eu sou pragmático. Vamos reduzir as penas. Precisamos fazer um intervalo, mas depois eu gostaria de retomar essa questão da dosimetria e da anistia. Para mim, eu discordando de Arthur, não é concordando, porque para mim a dosimetria seria ratificar
que o que fez o STF estava certo. E não está certo. Não, isso eu concordo, mas você perguntou pro Bolsonaro o que ele prefere? Eu Porque lhe é fácil de perguntaria. opinar aqui dentro de um estúdio. Quem tá preso, precisa perguntar pro preso se ele quer redução de pena ou não. É a mesma coisa que fala assim, não concordo com o Maduro conseguir asilo em outro país. Pergunta pro venezuelano se ele prefere se livrar logo do Maduro ou não. É fato. Conheça a Golden Brasil e valorize seu capital com ouro e diamantes. O mercado financeiro tradicional tem deixado muitos investidores frustrados. Bolsas em queda, fundos que não entregam retorno e instabilidade preocupante. Mas um setor não para de crescer, o mercado de minérios e pedras preciosas. Enquanto o mundo enfrenta crises e inflação, esse mercado segue firme, se valorizando e protegendo o capital de quem investe nele. É nesse cenário que se destaca a Golden Brasil. Fundada em 2019, a empresa já ajudou centenas de pessoas a lucrar de forma consistente. Não é promessa, é garantia imediata em ativos reais. Ouro, diamantes e outros minérios de alto valor. Você pode ter valorização pré-fixada do seu capital chegando a até 50% ao ano. Resultados que fazem a diferença na vida do cliente. Acesse goldenbrasil.com.br ou ligue 0800 606 6048. Eles precisam destruir o bolsonarismo porque ficou muito claro para eles que o bolsonarismo não é uma pessoa, não é uma forma, uma proposta de governo. É uma ideia de transformação da sociedade com a construção de um novo caminho político, instaurando o capitalismo. E para instaurar o capitalismo, você tem que fazer uma mudança no sistema político brasileiro. Isso que ficou claro, e a máquina não pode permitir. É interessante, quando Marcília falou do PSDB, o PSDB, eu lembro que eu estava num debate com um deputado do PSDB, e lá me perguntaram, eu não sou PSDBista, jamais você, porque o PSDB é esquerda. E todo mundo ficou assustado, porque era o auge do PSDB com uma oposição ao PT. O PSDB não era, nunca foi, ele se tornou quando ele teve que se basear em alguns grupos de direita e falar que quem vai governar o Brasil somos nós, vocês calem a boca. E eles seguiram aquilo para preservar o poder. Então, essa é a lógica do bolsonarismo. Por isso que eles precisam destruir, porque o bolsonarismo ele atua contra a máquina. É isso que eles não podem permitir. E é interessante que quando foi falado, o Sanderson apresentou, e agora me escapou aqui, que a nossa solução, eu discordo, exato, anistia. A anistia é a única solução que tem, mas tem um dado. Essa solução só vai poder estar à mesa quando os ministros sentirem que a anistia será necessária para isentá-los também. Por isso, não vai adiantar a gente ficar apenas nessa briga da nossa oposição, tentando enfrentar e peitar o STF. Porque eles têm todos os instrumentos, todas as armas, e quando eu falo arma, falo até arma física, porque hoje a quantidade de covardes armados que nós temos também é muito grande. Então, veja, eles só vão aceitar, isso só vai ser pacificado quando surtir contra eles, chegar contra eles todas aquelas constrangimentos externos. Aí eles vão dizer, a partir de agora nós temos realmente que recuar, porque a anistia também nos beneficiará. E aí vai ter a possibilidade de pacificar o Brasil. Ou seja, não vai bastar o que está sendo feito agora. Tem que ter denúncias internacionais, ações internacionais, e senão nós não vamos conseguir. Eles não vão ceder, eles não têm como ceder. André. Olha, duas coisas. Primeiro que eu fui citado aqui pelo Luiz Arthur, então eu quero dar o meu direito de resposta sobre a questão da prisão do Bolsonaro. Só um pequeno registro, de quando eu falei que ele deveria ser preso, não seria preso logo, seria a prisão definitiva. Definitiva, ele claro. Não foi preso claro, definitivamente, claro. ele foi preso preventivamente. Então, o cumprimento da pena realmente não começou. Esse prazo vai contar, Marcília? Conta, mas não está cumprindo pena, mas desconta da pena final. Se você tivesse vindo na sexta-feira, teria visto que eu perguntei isso para o professor André e ele respondeu. Mas a domiciliar contava também, não? Também. Aí fica me citando meu nome em bocas de Matilde. Tá vendo? Como dizia o... Para detração, ele não está levando nada disso em referência não, tá? Não vai contar nada. Por exemplo, nos nossos casos, pessoas que ficaram 70 dias presas e agora que estão cumprindo horas de serviço comunitário, ele tirou 70 horas. O que é ilegal. Sim. Porque já tem jurisprudência do próprio STF e do Fachin, dizendo, não, é um dia por um dia. Então... Ele muda as regras todas. No Brasil, infelizmente, a gente discute o fato e esquece a circunstância. O fato é, vivemos um estado de exceção.
Quando é que a gente vai entender que é preciso mostrar para a população que direitos humanos foram vilipendiados? Eu concordo com o professor, já discordando, porque infelizmente, na questão externa, professor, nós não temos controle. E nós temos, como o Arthur muito bem lembrou, pessoas presas. Um dia, 1 hora, 1 minuto para quem está preso é uma eternidade. E a pessoa que está presa, ou seja, refém, porque é uma presa política, tem a tendência de aceitar qualquer benefício. Estamos num estado de exceção. Quanto antes a população perceber e for à rua demonstrar que sabe, que entende, dane-se se os ministros entenderam ou não que isso vai salvar a pele deles. Dane-se. A grande verdade é que, como a história conta, lá no futuro vai ter sim uma comissão da verdade e eles serão punidos no futuro. Ponto final. Agora, eles vão ser punidos no futuro, mas o que a gente pode fazer hoje? Exato. Né? E aí Boa, entra essa pergunta história fantástica. do Senado e etc. E cada um tem uma solução. Anistia, o Senado pode fazer algo, o Flávio pode ser o nome, que é o que a gente estava também discutindo antes. E veja, o meu ponto é o seguinte: anistia não vai resolver sozinho. Senado não vai resolver sozinho. Flávio não vai resolver sozinho. Pessoas na rua não resolverão sozinho. A gente precisa, sobretudo, eu falei inicialmente das elites, mas é realmente importante. Ou seja, quem pode nesse país mandar ou mandar no poder é quem faz o poder girar. Quem faz o poder girar? As pessoas que têm dinheiro. As elites, né? E não são apenas as elites financeiras, as elites acadêmicas. Se essas elites, elas sustentarem qualquer mudança advinda da anistia, se essas elites sustentarem as medidas do Senado, ou se essas elites sustentarem os posicionamentos dos senadores, talvez a gente tivesse uma chance. O problema é o seguinte, o problema da anistia é o seguinte, uma anistia, primeiro, hoje em dia, ela só vai adiante com o STF dando ok. E segundo, se a anistia, ela vigorar, no dia seguinte da anistia, ela pode ser derrubada. Não adianta aprovar uma anistia se ela pode ser julgada inconstitucional no minuto seguinte de aprovada. Então não é só aprovar, é sustentar a medida. Não adianta o Flávio Bolsonaro ou qualquer senador chegar e falar, agora vamos para frente. E aí no minuto seguinte a gente não sustenta o vamos para frente que foi dado. Então é necessário sustentar a decisão política que algum parlamentar tome. E quem pode sustentar uma decisão política? A imprensa, as elites acadêmicas e as elites financeiras do país. E a imprensa, as elites acadêmicas e as elites financeiras estão batendo palma para tudo que está acontecendo. Estão se beneficiando disso, porque o bolsonarismo lhes é inimigo. Claro, é disso que se trata. Então, enquanto a gente tiver essas elites batendo palma, nós não temos nenhuma medida, nem de anistia, nem de Senado, nem do que for, que se sustente para de pé sozinho. Interessante, porque pelo que foi apresentado aqui, é exatamente aquilo que eu estou falando. Só que eu estou falando de uma maneira já bem configurada na seguinte forma. Por qual razão o STF vai aceitar alguma transformação? Ele não tem motivo, ele tem poder, ele tem recurso, tem dinheiro, faz parte da máquina, ele tem tudo ao seu prazer, ao seu bel prazer. Ora, a única coisa que poderia fazer o STF não chegar e dizer, não, isso é inconstitucional, é eles estarem numa condição em que, a partir de agora, acabou para nós. Mas esse acabou para nós decorre de quê? Decorre do que vai acontecer no Senado? Nesse Senado? Com essas lideranças políticas que passam a maior parte do tempo puxando o tapete um do outro? Não, quando eu falei a questão externa, eu falei, vamos fazer denúncias e tal, mas isso aí não basta. Que tem que ter uma ação concreta. Uma ação concreta é magnífica para todos eles e todos que os cercam. E a partir daí fica muito claro, e essa tem que ser a articulação da nossa oposição, buscar pelos mecanismos externos que existem uma maneira de fazer com que eles não possam ter mais os poderes que eles têm. Porque a partir de então, aí vai começar a surgir coragem na Câmara dos Deputados, vai começar a surgir coragem naqueles policiais que vão receber ordens ilegais, vão dizer, eu não posso cumprir essa ordem ilegal, porque isso é ilegal, eu não tenho condição de cumprir isso. Eles não vão se insubordinar, eles vão simplesmente dizer, eu não posso cumprir uma ilegalidade. A partir daí, a sociedade começa a acreditar que, se porventura ela se manifestar, não haverá aqueles que vão bater nela. Essa é a grande jogada. Fazer com que a anistia caia para eles como a salvação deles, não do Bolsonaro.
É isso que tem que ficar claro para a sociedade brasileira, tem que ficar claro para todos. É a única forma de fazer. E a anistia é o único caminho. Por qual razão? Porque eles já deixaram. Eles têm que destruir o Bolsonaro. Acabou aparecendo o negócio do Banco Master. Vamos esconder o Banco Master. Como é que a gente esconde o Banco Master? Traz um escândalo maior mexendo com a sociedade brasileira, daquele segmento que olha e acha que nós somos corruptos. Não estou dizendo que são, ouviu o juiz, ouviu o ministro, mas que acha que nós somos corruptos. Como é que a gente faz? Vamos mexer na ferida desse pessoal. Como é que ele faz? Coloca o principal líder deles e expõe ao ridículo. Isso foi uma exposição ridícula. Em qualquer lugar do mundo, todos os ministros teriam sido afastados, teriam sido processados e poderiam ser presos pelo que estão fazendo com o Bolsonaro agora. Qualquer lugar do mundo em que haja o Estado democrático de direito. Mas não é o caso. Então, a questão é, a ação externa é o que nos resta para mostrar para eles que a anistia é a salvação deles e não nossa. Mas eles ainda não sentiram, me parece isso. Não tem como, por quê? Porque parou a questão. O Marcília falou uma vez aqui, falou de uma maneira muito clara, pô, parece que no Brasil a lei que pega e não pega, parece que até a lei Magnífica aqui não pega. Mas se vier uma lista, sabe, de Exato. 2, 3 páginas de lei Magnífica, incluindo com as empresas. Eu não sei se aí não pegaria um pouco melhor, porque aí já vira internacional. Diz, peraí, alguma coisa está acontecendo aí, cara. Tem tanta gente sendo sancionado por violar os direitos humanos. Teve uma discussão muito grande nas redes sociais sobre se os remédios que Bolsonaro tomou poderiam causar algum tipo de confusão ou alucinação. E para isso, vamos conversar agora com a infectologista Raquel Muarrec, que vai esclarecer para a gente quais podem ser as causas dos remédios utilizados, ou quais seriam as consequências, melhor dizendo, dos remédios utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro. Doutora Raquel, que privilégio ter você aqui no Faroeste Brasileira. Boa tarde. Privilégio é meu estar aqui no programa com vocês. Eu vou ler, eu não sei se vou ler certo, Raquel, mas vamos lá. Pregabalina em combinação com clorpromazina e gabapentina. Que nomes são esses, Raquel? Você tem que colocar nomes mais fáceis nos remédios. Esses 3 podem dar alguma confusão? Então, todos os medicamentos que têm penetração em sistema nervoso central, como é o caso, ou que atua em dor neuropática, ou dor local, ou para alguma dor neurítica, todos eles têm atuação em quadros que possam levar a confusão mental, ou desorientação, ou até uma agitação. Então, depende muito da comorbidade do paciente, da gravidade que ele se encontra e na posologia que ele está usando. Então, às vezes, a dose é alta e isso pode levar a um quadro maior do quadro confusional. Lembro que algumas vezes, quando a gente toma algum remédio que não é tão assim direcionado para esse tipo de coisa, se diz, é melhor não dirigir, porque pode causar sonolência. Nós assistimos agora há pouco o presidente Bolsonaro falando nessa audiência na Polícia Federal, não dava aparência de ser ele. Sabemos que é ele, mas não parecia ele na sua fala, uma fala totalmente diferente da forma dele falar. Isso poderia ser atribuído aos remédios, essa situação em que ele está um pouco drogue, por falar alguma forma simples de entender? Sim, olha, o quadro confusional, o quadro a gente fala de lentificação na sua fala, isso é um efeito colateral de antidepressivo, anticonvulsivo e modulador do sistema neuropsicomotor, que é um dos remédios que ele está usando. Então, sim, toda medicação, ou até somada entre elas, ou a somatória delas, pode levar a uma lentificação maior e um quadro que justifica um quadro confusional. Vou passar a palavra para André Marcília, que quer te fazer uma pergunta, aí te agrego uma. Eu não sei se o presidente Bolsonaro acostuma beber vinho à noite ou algo. Uma bebida alcoólica poderia potenciar esse efeito? Sim, poderia potenciar. Toda bebida alcoólica com medicamentos que estão de alteração neuropsicomotor, sim, pode levar a uma excitabilidade neuronal, levar a um quadro de agitação e quadro de confusão. Boa tarde, doutora. Bem-vinda. A minha questão é a seguinte, a gente está falando de um quadro de confusão ou, enfim, algum tipo que deixaria a pessoa grogue, essa utilização desses medicamentos. A minha pergunta é se esse quadro ele poderia chegar a um surto, como se tem cogitado
no sentido de se usar uma solda para violar ali a tornozeleira, ou o case, né, a caixa da tornozeleira, esse quadro de confusão poderia chegar a um surto nesse sentido? Olha, existe trabalhos que mostram essas medicações que podem levar a um quadro de surto. Não quer dizer que levou, eu não posso garantir exatamente, mas sim, a medicação, ela depende muito de dose dependente para cada tipo de indivíduo. Então, às vezes, a dose para ele, somada a outras medicações que ele usa, pode levar a um quadro que possa compatível com um quadro de surto. Sim, que é um quadro que a gente fala, dá uma amnésia, dá um branco naquele período e aí não tem o raciocínio lógico no ato que foi realizado. Mas isso, deixo claro, existe trabalho que mostrou que isso possa ter. Eu não posso garantir que tenha isso em 100% das vezes que as pessoas usam, porque muita gente usa essas medicações e muitos não levam a esse quadro, mas não quer dizer que não possa levar. Aí, Raquel, poderia ser determinado por um especialista, um médico, indicando, de acordo com a característica de saúde do presidente Bolsonaro, considerando esses medicamentos, considerando outros medicamentos que possa ele estar tomando, porque ele está fazendo muito tratamento de muitas coisas, isso poderia sim dar essa confusão. O fato de ter isso já permitiria um amparo legal. Ou, ao contrário, estamos tendo objetivos. De repente, um médico ou uma junta médica para tirar subjetividade e dizer, não, esses medicamentos não poderiam levar a confusão nenhuma. Isso pode ser determinado através de uma junta médica? As drogas que ele usa podem levar ao quadro confusional. Qualquer junta médica vai falar isso. O que se discute é se a dose está terapêutica ou ela está tóxica. Então, isso existe dosagem. Você pode fazer a dosagem toxicológica das drogas para analisar se está em nível terapêutico ou se está em nível acima do terapêutico para aquele paciente. Porque toda droga ela tem metabolização hepática e muitas drogas com metabolização renal. Então, às vezes, a somatória de drogas leva a um lado tóxico junto, um lado sinérgico disso. Então, sim. Então, qualquer junta médica vai falar que as drogas podem ter, sim, independente se é médico do paciente ou não. E a dosagem também tem como se fazer para analisar se está em nível tóxico ou não. Aí vem a última pergunta, e isso em função de comentários aqui da bancada, e te liberamos e te agradecemos muito pelo teu tempo e pelo teu conhecimento. Imaginemos que aparece uma doutora Raquel que dá um medicamento para Bolsonaro ou para qualquer paciente. Vamos tirar o Bolsonaro do meio. Aí aparece um doutor João que dá outro medicamento e eu não consultei como paciente a doutora Raquel. Isso pode colidir na potencialidade dos efeitos da medicação? Sim, então o que é o correto? É sempre ter um médico que corresponde a conhecer todas as medicações que o paciente está usando. Porque o paciente pode ter vários caciques, vamos dizer assim, né? Tem vários médicos e aí ele não sabe, um médico só não sabe qual é a quantidade de medicamentos que ele está usando. Isso pode ter efeito sinérgico e pode ter efeito deletério, levando a alteração do nível neurológico. Então, sim. Então, alguém tem que saber exatamente todas as medicações que ele estaria usando para que não tenha esse efeito alterado na sua dosagem ou efeito somatório de piora para o paciente. Doutora Raquel, muito obrigado mesmo pelo teu conhecimento, pelo teu tempo e pela tua predisposição a clarificar essas coisas que são tão importantes hoje, nesse dia tão particular também. Obrigado. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. A primeira turma do STF manteve, para a surpresa de absolutamente ninguém, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão unânime foi tomada na manhã de hoje, em votação no plenário virtual. As alegações da defesa de Bolsonaro, na audiência de custódia, não foram consideradas na decisão, também para surpresa de ninguém. Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia votaram para acompanhar o entendimento de Moraes. André, Cláudio,
isso não surpreende ninguém. Ou seja, eu concordo contigo. A primeira turma tem dono e a gente acompanha o que o dono manda. Se tivesse Fux, provavelmente teria dito, gente, mais uma, peraí, pô. Agora, teve um rum nas redes sociais e, sobretudo, em alguns meios que eu considero sérios, que não é aquele que você leu, que mencionavam que tinha gente dentro do STF que não estava muito feliz com essa determinação, primeiro porque não avisou, se entenderam pelas redes sociais também e pelos meios de comunicação. Isso pode dar algum atrito? Pelo menos na primeira turma parece que não. Não, para mim, pelo que a gente vê, como você disse, os sinais mostram que essa primeira turma está muito uníssona, né? E está prestando um serviço ao desgoverno. Eu queria salientar que, infelizmente, o brasileiro ele tem um amor ao judiciário que ele confunde com justiça, né? Tanto que, por exemplo, para dar um exemplo aqui rapidamente, um colaborador, um empregado de uma determinada empresa se vê injustiçado ou demitido e fala, vou procurar a justiça. Não, ele vai procurar o judiciário, aquele que deveria, essa entidade que deveria, em tese, comparar as condutas com a lei para entregar a justiça. Isso se chama, segundo os estudiosos, judicialismo. O brasileiro é muito apegado a isso e, obviamente, desde a pandemia, cresceu essa mistificação do STF. Você criou o monstro Bolsonaro e você criou uma entidade mítica lá no Monte Olimpo que estava protegendo a vida. E agora está difícil desfazer essa mistificação. Então, tanto está difícil que eu vou provar. A gente continua dizendo, por exemplo, que para se anistiar precisa do aval do STF. Não, negativo. Não precisa do aval de ninguém. Isso é uma prerrogativa do Legislativo, artigo 48, inciso 8 da Constituição Federal. Está muito claro, muito evidente. Mas já aconteceu no passado. Sim, aconteceu no passado em relação a 6683, que foi a última anistia, a de 1979, e cuja OAB, olha só, a OAB, ela ajuizou uma ADPF para discutir a constitucionalidade da anistia, mas só em parte, só naquilo que beneficiava os militares. Ela queria punir os militares. Então, veja que foi parcial, mas foi julgado em 2010, é só buscar o acórdão aí, e foi mantida a constitucionalidade daquela anistia. Por um simples motivo, isso é uma tradição brasileira. O Brasil não tem maturidade política e resolve isso dessa maneira. Foram 48 vezes utilizados, estou sempre repetindo aqui. Então, de todo lado que a gente olha, a gente precisa entender que quem está causando isso é o judiciário brasileiro. Para finalizar, manifestações, elas são um grande termômetro do que a sociedade está pensando, do que a opinião pública está pensando. E está faltando manifestação. Sabe por quê? Porque também há uma mistificação de políticos. Para de ficar aguardando o seu político te dizer o que fazer. Vai lá você e faça. Vai pra rua. No sofá você não vai resolver. E Cironha? Só para a gente entender como é que funciona ou tem funcionado a primeira turma. Então, para a gente também entender como deveria ser, né? O que deveria ser feito pelo Moraes e pela primeira turma. Então, tem a notícia de que há um rompimento da tornozeleira. Moraes, ou tentativa de romper a tornozeleira, porque é bom que se diga, ela não foi rompida. Ela seguiu funcionando minutos depois. Não houve nenhum prejuízo, portanto, ao controle, que é a função da tornozeleira. Tornozeleira não é punição, é instrumento para controle. Mantido o controle, acabou. Não tem problema nenhum. Então, bom, mas tudo bem. Tentou romper a tornozeleira, intima a defesa para se manifestar e depois decide a prisão. E, ao decidir a prisão, submete a sua decisão à primeira turma. O que o Moraes fez? O Moraes, diante da notícia de uma tentativa de romper a tornozeleira, ele prende. Depois de prender, ele pede para que a defesa se manifeste. Mas se a defesa vai se manifestar depois de prender, porque o Moraes não sabe por que prendeu. Então, perguntou para a defesa, por que eu prendi? E aí a defesa vai responder. E aí, depois disso, submete para a primeira turma, submete aos colegas a decisão que ele teve antes de ouvir o que a defesa tem para explicar. Então, para que pediu a explicação se vai submeter para a primeira turma sem ouvir as explicações da defesa? Quer dizer, olha que loucura. E aí, eu trago até aqui para vocês entenderem como funciona essa primeira turma. Uma notícia do Globo, para ninguém dizer, não, mas estamos trazendo aqui uma mídia de direito. O Globo, do dia 31/8 desse ano, fez um levantamento e chegou à conclusão de que 95% das decisões do Moraes
são aprovadas pela primeira turma. E vamos lembrar que nesse levantamento o Fux ainda estava lá. Então, provavelmente os 5% são do Fux. Efeito Fux. Efeito Fux. Depois do Fux deve ser 100%. E o Fux, aliás, é bom que se diga, as pessoas estão criticando o Ramagem, que o Ramagem se exilou. O Fux também é um exilado. O Fux é um refugiado na segunda turma. Né? Aquela primeira turma não é mais uma primeira turma de juízes, são políticos togados. Olha, é interessante, eu não sei se daria... vou tentar falar rapidamente, porque são muitos elementos. É bem interessante do que foi falado aí, do que está sendo configurado nessa primeira turma. A gente não tem que ter esperança nenhuma na primeira turma, porque a ilegalidade ela já não é mais evidente. É a incoerência e a contradição lógica. É isso que está evidente. A gente já não se preocupa mais com a lei. Mas eu vou pegar 2 pontos. Um que eu concordo, outro que eu discordo do que o Caivano trouxe, que para mim é bem interessante. Primeiro, quando eu discordaria de dizer que o brasileiro ele tem uma certa manifestação quase divina com a justiça. O brasileiro nem sabe o que é justiça, ele nem sabe o que é o judiciário, ele não está nem aí para isso, ele não conhece. Sabe o que ele identifica que é a justiça, Caivano? É uma sensação minha como cidadão. Você é um operador do direito, então você pode ver de uma forma diferente. Certamente melhor que a minha, mas essa daí eu acho que é bem concreta. Quando ele fala de justiça, ele fala assim, eu vou ligar para alguém que tem um poder imediato para resolver o problema que eu tenho ali na esquina, no bar da esquina. Ponto final. Na realidade, o que ele chama de justiça, de judiciário, é o guarda que pode auxiliá-lo, é o policial que pode ir lá e resolver o problema. Por quê? Porque supostamente deve existir uma lei que respalda que aquele guarda resolva o problema para ele. É isso que ele chama de justiça, é isso que ele chama de judiciário, é isso que ele chama de resolução dos problemas por intermédio da lei. É aquele cara que pode resolver imediatamente, porque ele não está nem aí, ele não tem noção do que está acontecendo. Eu lembro que quando certa vez falou que um estado de exceção, o problema não eram os comandantes, mas o problema era o guarda da esquina, eles, naquele momento da história, falou-se isso, imaginando que nunca poderia acontecer de ter indivíduos entre os comandantes, indivíduos no Supremo Tribunal Federal que eram muito mais autoritários que aquele guarda da esquina que poderia fazer qualquer coisa. O que eu concordo contigo, que para mim é essencial. Está na hora também do brasileiro parar de ter essa veneração com determinadas personalidades políticas. Não são líderes políticos, porque líder político vai até o final. Essa é a razão pela qual eu reivindico sempre que as lideranças sociais se manifestem. E a principal liderança social no Brasil é aquele que produz no Brasil e faz o Brasil funcionar. Está na hora, eu não acredito no sistema financeiro. O sistema financeiro, para mim, sinceramente, ele não está nem aí. Para mim, quem pode salvar o Brasil são aquelas lideranças da nossa economia, é a liderança social que está naquele segmento que mais produz, que é o agro. Eles poderiam, sim, tomar as decisões. E a partir daí, eu acho que a sociedade o acompanharia. Segré, queria fazer um rápido comentário, porque eu vi que o assunto pegou fogo no chat, né? O pessoal se dividiu. E para ficar bem claro, eu defendo a anistia ampla, geral e restrita. É isso que pode pacificar o Brasil. Ponto. O que eu quis tentar colocar aqui foi me colocar no lugar de quem está preso. De um senhor de 70 anos de idade, com uma saúde debilitada, condenado a 27 anos de prisão. Uma pessoa com 70 anos, condenada a 27 anos de prisão, ela está condenada à prisão perpétua. Alguém tem dúvida disso? Então o meu ponto é, alguém perguntou para o Bolsonaro se ele topa um acordo para reduzir a pena? Porque é muito simples dizer, ou é anistia ou nada. E ele continua preso. Então o meu ponto é, precisamos conversar com o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro já deve ter tido esse diálogo com o pai dele. Se não teve, terá. E a pergunta tem que ser feita para o Bolsonaro. O senhor quer anistia ou nada, é uma decisão dele. Ou o senhor quer que o Congresso lute pela dosimetria para reduzir a sua pena para 1 ano e 7 meses, para daqui 2 anos o senhor estará livre, sem, obviamente, participar de eleição, porque o Supremo não vai deixar ele participar de eleição, pelo menos nas próximas 2, esqueçam isso, o Supremo não vai deixar. Mas o meu ponto aqui não é eleição, o meu ponto aqui é o lado humano. Então é muito fácil o discurso, anistia ou nada. Vamos perguntar para quem está preso se ele topa ou não algum acordo. Só isso. E o segundo ponto, Segré, para trazer talvez uma luz de otimismo, se é que teve um pingo de boa notícia nisso tudo, para mim foi o fato de que ele foi para a Superintendência da Polícia Federal. Por quê? Porque aparentemente, pelas notícias que saíram, houve até visitas à Papuda, tudo indicava que, ao decretar a prisão de Bolsonaro, Alexandre de Moraes iria humilhá-lo ainda mais e mandaria para a Papuda. Com a prisão preventiva de sábado, ele indo para a Superintendência da Polícia Federal, me parece que esse é
o último lugar que ele vai, que não há mais espaço para Alexandre de Moraes tirá-lo de lá e mandá-lo para a Papuda. Mas de Alexandre de Moraes eu não duvido nada. Mas vamos só também, desculpa, registrar que o pedido da Polícia Federal, aquele pedido do dia 21, é no sentido de que ele vá para a Superintendência da Polícia Federal nos dias, está escrito ali, nos dias restantes até o trânsito em julgado. Ou seja, o pedido não é para que ele cumpra a pena lá, é para que ele fique lá até que a prisão se torne definitiva. Todo respeito. E foi isso que o Moraes definiu. Claro. Isso aí é um atestado de que nós estamos trabalhando em cima, nós estamos em cima de uma chapa quente, fazendo de conta que nós estamos dançando e por isso nós estamos sentindo o pé tocar fogo. O problema é muito simples. Para começar, ele não poderia estar nem na Polícia Federal. Ele teria que estar numa unidade militar. Ele é um militar, o estatuto exige isso, é determinado. O simples fato de nós estarmos nos acostumando em colocar um militar numa cela da Polícia Federal já é um absurdo, já mostra como ninguém está nem aí, ninguém está entendendo o que está acontecendo ou não quer entender. Esse é o momento que, já que não existem homens suficientes, com coragem, homens na contraposição de moleque, com coragem para chegar, olha, acabou a palhaçada. O estatuto diz isso, ele vai para uma unidade militar e acabou. Se não tem, significa que nós temos que entregar tudo, porque não tem mais o que fazer. Não dá. Artigo 73 do Estatuto e que fala em militares presos. Aí a jurisprudência começa a entender que é militar da ativa. Porra, a lei vai lá e fala militar preso. Aí o juiz não é militar da ativa. Pô, preso está preso. Está preso é militar. Militar não deixa de ser militar porque foi para reserva. Ele continua porque é um estado de espírito. Tanto que o posto militar, a graduação, ele é incorporado no nome como se sendo um título. Hoje é dia de Natal, então vou fazer um editorial muito especial, que começa agora. Ele foi seguido por multidões, aclamado em praça pública, chamado de esperança por muitos. Mas quando o custo apareceu, os aplausos cessaram. Foi traído por quem sentava à mesa, negado por quem jurou lealdade, abandonado por aqueles que diziam compreender a sua missão. Não lhe faltaram acusações, mesmo quando não havia provas. Não faltaram julgamentos, mesmo quando a sentença já estava decidida antes do processo. Ele foi apresentado como ameaça à ordem, como perigo à estabilidade, como alguém que precisava ser contido para um bem maior. E diante da pressão, muitos preferiram lavar as mãos. Alguns gritaram alto na sua defesa. Outros em silêncio consentiram. Mesmo assim, ele não respondeu com ódio, não convocou vingança, não pediu queimar tudo. Aceitou o isolamento, aceitou o peso, carregou a cruz. Não porque fosse fraco, mas porque entendia que o sofrimento pessoal poderia evitar algo pior para muitos outros. Durante o caminho foi ridicularizado, chamado de tudo o que era conveniente dizer. Reduzido a uma caricatura, desumanizado. Mentiram para justificar as injustiças que fizeram com ele. E talvez o mais duro, viu os seus sofrerem junto. Família exposta, amigos perseguidos, seguidores punidos como exemplo. Mas agora, pare um instante. Se você achou que esse texto falava exclusivamente de Jesus Cristo pela data, faça um exercício final. Porque, na verdade, eu estava me referindo a Jair Bolsonaro. Não na dimensão espiritual, isso seria um absurdo, mas na experiência humana da traição, da injustiça seletiva, do julgamento moral antecipado e do abandono calculado. Bolsonaro foi aclamado, depois isolado, foi apoiado, depois descartado. Viu aliados negarem até fotos, convicções e palavras. Enfrentou acusações contínuas, processos politizados, condenação mediática prévia e punição antes mesmo do veredito. E ainda assim, não reagiu, convocando o caos. Aceitou o custo pessoal, aceitou até discutir caminhos que não o beneficiam diretamente, mas que aliviam o sofrimento de milhares de outros brasileiros com o PL da dosimetria. Um mostrengo, um faz de contas. A história não se repete literalmente, mas rima. Toda a sociedade precisa se perguntar cedo ou tarde de que lado estava quando a pressão chegou. Toda época tem sua cruz.
E toda cruz revela não apenas quem carrega, mas quem escolheu trair, negar ou virar o rosto. A Revista Oeste deseja um Feliz Natal para todos, se isso for possível, mas com muita paz, muita saúde e nossa gratidão por nos acompanhar em todo esse trajeto. Obrigado. Lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. Meu nome é Gustavo Segre e te convido a nos acompanhar no Faroeste de amanhã, dia 26 de dezembro, um dia mais espirituoso, com paz no coração, mas sempre sem desistir do Brasil. Até lá.